A biblioteca da propriedade de Luca era um mausoléu de couro e mogno, uma sala projetada para intimidar, em vez de acolher. Eu não deveria estar aqui quando o dono da casa estivesse presente, mas a base sob seu copo de cristal precisava ser substituída, e a condensação estava ameaçando o acabamento antigo da mesa. Minhas instruções eram claras: manter o ambiente, permanecer invisível. Eu era um fantasma em um uniforme lilás, um espectro cujo único objetivo era garantir que as partículas de poeira não se acumulassem e que a prata não manchasse. São 7 horas, Mateo. Você prometeu ao senador que apareceríamos. A voz cortou o silêncio pesado como um diamante no vidro. Vanessa Grant estava ao lado da lareira, com a postura rígida, os cabelos loiros platinados penteados em um capacete de perfeição que se movia como uma única unidade quando ela virava a cabeça. Ela era bonita da mesma forma que uma estátua de mármore é bonita. Fria, dura, e totalmente incapaz de demonstrar calor humano. Ela usava um vestido de seda branca que parecia ousadamente impraticável para uma casa onde morava um menino de 6 anos, mas, novamente, Vanessa não se vestia para a família com a qual estava prestes a se casar. Ela se vestia para as câmeras que o seguiam. Mateo De Luca não tirou os olhos dos documentos espalhados sobre sua mesa. Aos 33 anos, ele exalava uma aura de autoridade que tornava o ar da sala mais rarefeito. Ele estava barbeado, com o queixo afilado o suficiente para cortar, e cabelos escuros mantidos curtos e disciplinados. Ele usava um terno cinza escuro que lhe caía como uma segunda pele, o tipo de alfaiataria que anunciava poder sem precisar gritar. Eu disse que tentaria, Vanessa, respondeu Mateo, sua voz grave vibrando pelo chão. Há um problema na cadeia logística. Isso requer minha atenção esta noite. Eu me movi silenciosamente em direção à mesa, com os olhos baixos. Troquei a base para copos por uma nova, minha mão se movendo com eficiência treinada. Mateo não se moveu, não reconheceu minha presença. Para ele, eu era apenas parte da maquinaria da casa, funcional e necessária, mas, em última análise, irrelevante. Tudo bem, a segurança estava na irrelevância. Você está sempre trabalhando, suspirou Vanessa, um som teatral que me irritava. Ela se aproximou dele, colocando uma mão bem cuidada em seu ombro. Leo precisa de um pai, não de um CEO. E eu preciso de um marido que não seja casado com o telefone. Mateo finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam escuros, intensos e, naquele momento, cheios de um cansaço latente. Leo precisa de segurança. É isso que eu lhe dou. Você foi ver como ele está? Claro, mentiu Vanessa com naturalidade. Apertei com mais força a bandeja de prata que segurava. Ela não tinha subido desde o café da manhã. Ele está brincando no quarto. Eu disse que amanhã iríamos tomar sorvete se ele se comportasse. Ótimo. Mateo levantou-se fechando a pasta. Ele olhou para o relógio, uma obra de engenharia que provavelmente custou mais do que a casa em que cresci. Tenho que me encontrar com os chefes das famílias. É inevitável. Voltarei tarde. Ele passou por ela e por um breve segundo vi a rachadura na máscara de porcelana de Vanessa. Seus olhos azuis se estreitaram, um lampejo de irritação pura e genuína disparando em direção às costas dele que se afastavam. Mas quando ele se virou na porta, a máscara estava de volta no lugar, substituída por um olhar carinhoso e solidário. Dirija com cuidado, querido, ela gritou. Certifique-se de que Leo coma, Mateo ordenou, olhando para mim pela primeira vez. Seu olhar não demorou. Era uma ordem dada para toda a sala, sabendo que eu a receberia. Sem açúcar antes de dormir. Sim, senhor, sussurrei, mas ele já tinha ido embora. A pesada porta de carvalho se fechou com um clique, e a atmosfera na sala mudou instantaneamente. A temperatura pareceu cair 10 graus. Vanessa abandonou a atitude amorosa como se fosse um casaco pesado. Ela caminhou até a mesa, pegando o copo de uísque que Mateo havia deixado pela metade. Ela o bebeu de um só gole, contorcendo o rosto em uma careta. Inútil, ela murmurou, batendo o copo na mesa. Ela voltou seu olhar furioso para mim. O que você está olhando? Não tem banheiros para limpar? Eu estava apenas limpando a mesa, Sra. Grant. Eu disse, mantendo minha voz neutra. Bem, limpe mais rápido e tire esse vira-lata do hall principal. Posso ouvir suas garras no parquete daqui. O vira-lata era Barnaby, um filhote de Golden Retriever que Mateo trouxera para casa 2 semanas atrás, numa tentativa desesperada de arrancar um sorriso do filho. Leo, que não falava mais do que sussurros desde que sua mãe morrera, se apegara ao cachorro com um desespero que era doloroso de se ver. Barnaby era a única coisa que fazia os olhos do menino brilharem. Vanessa naturalmente odiava a criatura.
Ela a via como uma fonte de sujeira e barulho, um obstáculo ao estilo de vida impecável, digno de capa de revista, que ela imaginava para si mesma, como a futura senhora de Luca. Vou verificar como eles estão agora mesmo, disse eu, inclinando ligeiramente a cabeça antes de me retirar. Saí rapidamente da biblioteca e subi a grande escadaria. A mansão de Luca era um labirinto de sombras e obras de arte caras, um lugar que parecia mais um museu do que uma casa. Segui para a ala oeste, onde ficava o quarto de Léo. Ao me aproximar, ouvi o som suave de risadas. Empurrei a porta gentilmente. Léo estava no chão, uma pequena figura em um pijama grande demais, brincando com a bola de pelos dourados que era Barnaby. O filhote latia alegremente com o rabo balançando em pura alegria. Por um momento, a pesada melancolia da casa se dissipou. Era isso que importava. Esse menino, tentando reconstruir seu mundo com a ajuda de um cachorro. Sara! Léo olhou para cima, com os olhos brilhantes. Olha, Barnaby aprendeu a dar a pata? Eu sorri, uma expressão genuína que raramente me permitia mostrar lá embaixo. É mesmo? Isso é incrível, Léo. Ele é um menino inteligente. Ajoelhei-me ao lado deles, coçando Barnaby atrás das orelhas. O cachorrinho lambeu minha mão com entusiasmo. Eu trabalhava ali há 6 meses, contratada por uma agência especializada em funcionários domésticos discretos. Eu precisava do dinheiro. As contas médicas da minha mãe eram um buraco negro que engolia cada centavo que eu ganhava. Mas eu tinha ficado por causa do Léo. Matteo De Luca podia ser o rei da cidade, um homem temido pelos rivais e respeitado pelos políticos. Mas ele não tinha a menor ideia de como confortar uma criança em luto. Ele jogava dinheiro e segurança no problema. Eu oferecia tempo. O papai está em casa? Perguntou Léo, baixando a voz. Ele teve que ir a uma reunião, querido. Mas ele deu boa noite. Os ombros de Léo caíram. Ah, a Vanessa está aqui? Sim. O brilho em seus olhos diminuiu. Ela não gosta do Barnaby. Ela diz que ele cheira mal. Barnaby cheira como um cachorrinho, assegurei-lhe, alisando seu cabelo. E sabe de uma coisa? Vamos dar banho nele amanhã, para que ele cheire a morangos. De repente, a porta se abriu. Vanessa estava ali, imponente na entrada, sua silhueta nítida contra a luz do corredor. O cheiro de perfume caro e o uísque velho invadiu o quarto. Achei ter ouvido barulho, disse ela com voz gelada. Já passou da hora dele dormir, porque o animal está no quarto. É anti-higiênico. Estávamos apenas brincando, sussurrou Léo, puxando Barnaby para mais perto do peito. O cachorrinho, sentindo a tensão, soltou um grunhido baixo e incerto. Os olhos de Vanessa se voltaram para o cachorro. Ele grunhiu para mim. Você ouviu isso? Ele é agressivo. Ele é um filhote, senhora Grant. Interrompi, levantando-me para me colocar entre ela e o menino. Ele está apenas reagindo ao barulho repentino. Não pedi sua opinião, funcionário. Ela cuspiu. Léo, coloque o cachorro na gaiola. Agora! Não! Gritou Léo em uma surpreendente explosão de rebeldia. Ele tem medo da gaiola. Ele é um cachorro, Léo. Ele não tem sentimentos. Vanessa entrou na sala, seus saltos fazendo um barulho sinistro no piso de madeira. Ela estendeu a mão para pegar o filhote. Léo recuou, segurando Barnaby com tanta força que fiquei com medo de que ele pudesse apertá-lo demais. Vanessa, por favor, eu disse, colocando-me na frente dela. Eu vou levá-lo. Vou levá-lo para a cozinha e acomodá-lo para passar a noite. Não há necessidade de incomodar Léo. Ela parou, olhando para mim com puro desdém. Então, um sorriso cruel curvou seus lábios. Tudo bem, tire essa fera da minha frente. Se eu ouvir um latido, um único latido, Sara, você está demitida. E o cachorro vai para o canil. Entendido. Virei-me para Léo, mantendo a voz calma. Tudo bem, Léo. Me dê Barnaby. Vou fazer uma cama quentinha para ele na cozinha. Vá dormir, ok? Léo olhou para mim, com lágrimas nos olhos. Ele confiava em mim. Relutante, ele me entregou o filhote. Prometa que não vai deixar ela machucá-lo? Prometo, sussurrei. Uma promessa que eu pretendia cumprir com minha vida, se necessário. Peguei o cachorrinho e saí correndo da sala, sentindo o olhar de Vanessa queimando minhas costas. Levei Barnaby para a cozinha, um espaço amplo de aço inoxidável que parecia mais um laboratório do que um lugar onde se cozinhava. Coloquei-o em sua cesta perto do radiador. Lá fora, o tempo havia mudado. Trovões ressoavam à distância, um rugido baixo que sacudia as janelas. A chuva começou a cair, batendo contra o vidro em cortinas. Passei a hora seguinte esfregando o piso de mármore do hall de entrada, com os ouvidos atentos a qualquer som vindo do andar de cima. Barnaby estava quieto.
A casa mergulhou em um silêncio pesado. Eu estava de joelhos, polindo uma marca de arranhão perto da porta da frente, quando ouvi o clique de saltos novamente. Vanessa estava descendo as escadas. Ela havia trocado de roupa e vestia um roupão de seda, com uma taça de vinho na mão. Parecia entediada, agitada. Ela caminhou até a janela e olhou para a tempestade. Tempo horrível, comentou mais para si mesma. Então virou a cabeça, seus olhos pousando na porta da cozinha. O animal está quieto? Sim, Sra. Grant, ele está dormindo. Ótimo. Ela fez uma pausa, um pensamento malicioso parecendo cruzar sua mente. Na verdade, acho que deixei meu celular no solário, aquele perto da entrada do jardim. O solário ficava do outro lado da casa. Posso pegá-lo para você? Não, disse ela bruscamente. Eu vou pegá-lo. Você esqueceu de limpar um lugar ali. Ela apontou uma unha bem cuidada para uma partícula microscópica de poeira no rodapé. Esfreguei com mais força, mantendo a cabeça baixa. Ouvi-a se afastar, mas ela não foi em direção ao solário. Ela caminhou em direção à cozinha. O pânico tomou conta do meu peito. Levantei-me, limpando as mãos no avental. Sra. Grant? Seguia. Cheguei à porta da cozinha bem a tempo de vê-la em pé ao lado da cesta de Barnaby. O cachorrinho estava acordado, abanando o rabo, pensando que ela estava ali para brincar. Coisa nojenta, ela zombou. Ela se abaixou e agarrou o cachorrinho pelo pescoço. Barnaby gritou, um som agudo de dor e confusão. Sra. Grant, pare! Esqueci meu lugar. Esqueci as regras. Você está machucando ele. Ela se virou, segurando o cachorrinho que se contorcia no ar como um pano contaminado. Ele me acordou. Eu ouvi ele respirando. É irritante. Ele estava dormindo. Solte ele. Eu vou soltar, disse ela com os olhos brilhando de malícia. Lá fora. Está tempestade lá fora. Ele tem 10 semanas. Então ele aprenderá a ser forte. Ou não. Ela marchou em direção à porta dos fundos, aquela que levava à entrada de serviço e à longa garagem. Vanessa, por favor, Mateo ficará furioso. Corri atrás dela, agarrando seu braço. Foi um reflexo, uma tentativa desesperada de impedir a crueldade. Ela me deu um tapa. Foi um golpe forte e doloroso na bochecha que fez meus olhos lacrimejarem. Não ouse me tocar, seu servo nojento. Você quer salvar o cachorro? Então vá buscá-lo. Ela abriu a pesada porta de serviço. O vento uivou na cozinha, trazendo uma rajada de chuva gelada. Sem hesitar, ela jogou Barnaby. Ela não apenas o colocou para fora, ela o arremessou para a noite escura e úmida. O filhote caiu no pavimento molhado com um baque repugnante e imediatamente se levantou, apavorado, correndo cegamente para a escuridão. Não, gritei. Opa! Vanessa sorriu, limpando as mãos. Parece que ele fugiu. Mateo ficará muito triste. Do topo da escada, ouvi um grito. Barnaby! Léo estava na janela do segundo andar. Ele devia estar observando, com o rosto pressionado contra o vidro, esperando pelo pai. Em vez disso, viu a madrasta jogar seu melhor amigo em um furacão. Não pensei. Não olhei para Vanessa. Não peguei um casaco. Corri. Saí correndo pela porta para a tempestade. O frio foi um choque físico, como mergulhar em água gelada. O vento rasgou meu uniforme, encharcando-o instantaneamente. A chuva era ofuscante, uma parede de água que obscurecia tudo. Barnaby! Barnaby! Gritei, minha voz levada pelo vento. Eu olhei para a escuridão. A entrada da garagem era longa, serpenteando até os portões elétricos principais que se abriam para a imovimentada estrada costeira. Se o cachorrinho tivesse corrido por ali, vi um lampejo de pelo dourado perto das sebes. Ele corria em direção às luzes da rua, confuso e apavorado. O portão. O sensor do portão estava quebrado. Às vezes ficava aberto por muito tempo depois que um carro saía. Se Mateo tivesse saído recentemente, ele ainda poderia estar entreaberto. Eu corri. Meus sapatos, mocassins finos, feitos para não fazer barulho dentro de casa, escorregaram nos paralelepípedos molhados. Quase caí, arranhando a mão na pedra áspera de um canteiro. Mas me levantei e continuei correndo. Meus pulmões ardiam. A chuva colava meu cabelo no rosto, cegando-me. Barnaby! Venha cá! Aqui, menino! Ele não me ouviu. O trovão estrondou acima de nós. Um som como uma bomba explodindo. O filhote gritou e correu direto para a abertura nos portões de ferro. Ele estava na estrada. A estrada costeira era traiçoeira à noite, mesmo sem tempestade. Os carros aceleravam nas curvas, seus motoristas cegos pela chuva. Cheguei ao portão com o peito arfando, bem a tempo de ver o cachorrinho encolhido no meio do asfalto, paralisado pelos 2 feixes de luz que vinham da curva. Um caminhão de entrega. Ele estava indo muito rápido.
O motorista não conseguia ver o pequeno animal na chuva torrencial. Cálculos passaram pela minha mente em milésimos de segundo. Distância, velocidade, impacto. Não havia tempo para chamá-lo. Não havia tempo para agarrá-lo e pular para trás. Eu me lancei. Mergulhei no asfalto molhado, meu corpo um projétil de desespero. Bati com força no chão, a estrada rasgando a pele dos meus braços e joelhos. Minhas mãos encontraram o pelo molhado do cachorrinho, e eu enrolei meu corpo em torno dele, puxando-o para o meu peito, abaixando minha cabeça, tornando-me a barreira entre ele e o mundo. Ouvi o guincho dos pneus, o som horrível e estridente da borracha lutando contra o impulso em uma superfície escorregadia. A buzina soou, um alarme ensurdecedor que chegou tarde demais. Algo me atingiu. Não foi a grade do caminhão, graças a Deus. Foi o para-choque atingindo minha perna quando o motorista desviou no último segundo. A força me girou no asfalto como uma boneca de pano. A dor explodiu no meu tornozelo. Um estalo branco e nauseante que vibrou pela minha canela. Minha cabeça bateu contra o asfalto e o mundo ficou embaçado nas bordas. Rolei até parar na brita na berma da estrada. Eu ofegava por ar, inalando água e areia. Meu corpo inteiro latejava. A chuva parecia mais forte agora, como pedras caindo do céu. Mas em meus braços, eu sentia um batimento cardíaco. Um bater rápido e frenético. Barnaby choramingava, lambendo a parte de baixo do meu queixo. Ele estava seguro. Tentei me sentar, mas o mundo girou perigosamente. Meu tornozelo estava em chamas. Caí de volta no chão molhado, segurando o cachorro. Através da cortina de chuva, vi feixes de luz cortando a escuridão. Não era o caminhão. Ele havia derrapado e parado mais adiante na estrada. Essas luzes vinham da outra direção, da estrada que levava de volta à casa. Mattel deve ter mal passado pelos portões antes de voltar, porque algo havia disparado o alarme do perímetro, e ele nunca ignorava um aviso. Um carro preto elegante parou a poucos metros de mim. O motor ficou em marcha lenta, um rugido baixo e predatório que reconheci instantaneamente. A porta do motorista se abriu. Sapatos de couro caros bateram em uma poça, espirrando lama. Levantei a cabeça, piscando contra o brilho dos faróis. Eu devia parecer um pesadelo. Encharcada, sangrando, coberta de lama, enrolada em torno de um cachorro molhado à beira de uma rodovia. Mattel De Luca estava ali. Ele não tinha um guarda-chuva. A chuva imediatamente encharcou seu terno, colando o tecido caro em seus ombros largos. Ele olhou para mim, sua expressão indecifrável sob a forte luz de fundo do carro. Então ele olhou além de mim, em direção à casa. Segui seu olhar, esticando o pescoço dolorosamente. Na varanda da mansão, iluminada pelas luzes quentes e douradas da entrada, estava Vanessa. Ela estava seca. Ela segurava sua taça de vinho. E mesmo a essa distância, eu podia ver que ela estava sorrindo. O contraste era violento. A mulher com quem ele iria se casar, segura e cruel em sua torre de marfim. E o servo que ele mal conhecia, sangrando na sarjeta para salvar a única coisa que seu filho amava. Mattel olhou para mim. Seus olhos eram vazios escuros, assustadoramente desprovidos de sua compostura habitual. Ele deu um passo em minha direção e, pela primeira vez desde que comecei a trabalhar para ele, vi algo além de indiferença em seu rosto. Vi choque. E por baixo do choque, uma fúria terrível a despertar. Tentei falar, pedir desculpa pela cena, por estar no chão, pelo incômodo. Eu o peguei, disse com voz rouca e fraca. Ele está bem. Minha cabeça caiu para trás contra o cascalho. A última coisa que vi antes que a dor me levasse foi Mattel De Luca caindo de joelhos na lama ao meu lado, com as mãos estendidas, não como um chefe alcançando um funcionário, mas como um homem alcançando uma tábua de salvação. A chuva lavou o sangue do meu braço para suas mangas imaculadas, manchando-as irremediavelmente. A linha havia sido traçada. A máscara havia caído. E à medida que a escuridão se aproximava, eu sabia que no dia seguinte, a casa na colina seria um campo de batalha. O mundo era um borrão de chuva e dor, ancorado apenas pelo aperto inflexível dos braços que me seguravam. Eu estava sendo levantada, puxada do cascalho frio e da lama, pressionada contra um peito que parecia tão sólido quanto as paredes de pedra da propriedade. O cheiro de colônia cara misturava-se com o odor metálico do sangue e o cheiro terroso do solo úmido. Tentei me afastar, consciente da sujeira que cobria meu uniforme, a fuligem que agora manchava um terno que valia mais do que os ganhos de toda a minha vida. Senhor, suas roupas, murmurei, as palavras saindo um pouco arrastadas à medida que o choque começava a se instalar. Estou sujo. Cale a boca, ordenou Mattel De Luca. Sua voz não estava elevada,
mas carregava uma vibração que me silenciou instantaneamente. Não era uma sugestão, era uma ordem. Ele não me levou até o carro. Estávamos perto o suficiente da casa para que ele simplesmente me carregasse, subindo a estrada sinuosa com um propósito assustador. Segurei Barnaby contra mim com um braço, o cachorrinho tremendo violentamente, enterrando o nariz molhado na curva do meu pescoço. Os passos de Mattel eram longos e uniformes, não afetados pelo meu peso ou pela tempestade que se alastrava ao nosso redor. Olhei para o seu maxilar, firme e duro, com um músculo vibrando perto da orelha. Ele parecia uma estátua esculpida em granito, animada apenas por uma raiva fria e ardente. Chegamos à varanda da frente. As pesadas portas de carvalho foram abertas, revelando o brilho quente e dourado do hall de entrada. O contraste era ofuscante. Lá dentro, tudo era imaculado, silencioso e seguro. Lá fora, éramos criaturas da tempestade. Vanessa estava esperando no centro do salão. Ela segurava uma taça de cristal com vinho tinto, os dedos relaxados ao redor da haste. Ela olhou para nós. Mattel, encharcado e enlameado, carregando a empregada sangrando e o cachorro molhado. E sua expressão não mudou para preocupação. Mudou para repulsa. Ela curvou os lábios, dando um pequeno passo para trás para evitar qualquer respingo de lama em seu roupão de seda. Finalmente, ela disse, girando o vinho. Eu estava me perguntando quando você voltaria para limpar essa bagunça. Olhe para o chão, Mateo. É mármore italiano. Manchas de sangue são notoriamente difíceis de remover de pedras porosas. Mateo não parou. Ele passou por ela como se ela fosse um móvel, carregando-me para a sala de estar. Ele chutou a porta com o pé e gentilmente me deitou no sofá de couro branco. Eu recuei, tentando pairar acima do material. O sofá, eu ofeguei, sentindo uma dor aguda na perna ao tentar mudar meu peso. Vou estragá-lo. Deixe estragar, disse Mateo com a voz baixa e áspera. Ele se agachou ao meu lado, com as mãos pairando sobre meu tornozelo, que já estava inchado do tamanho de uma toranja, com a pele assumindo um tom repugnante de roxo e azul. Ele olhou para as escoriações em meus braços, o sangue se misturando com a água da chuva que escorria do meu cabelo. Então ele olhou para o cachorrinho, que choramingava baixinho no meu colo. Ele tocou a cabeça de Barnaby, acariciando-a gentilmente com o polegar, antes de voltar o olhar para o corredor onde Vanessa estava. Ela nos seguiu, encostada na moldura da porta, parecendo entediada. Sinceramente, Mateo, ela suspirou. É só um cachorro, e ela é só uma funcionária. Você está agindo como se eu tivesse cometido um crime de guerra. Eu coloquei o animal lá fora. É um animal. É lá que eles pertencem. Mateo se levantou. O movimento foi lento, deliberado e assustador. Ele se virou para encará-la. Ele não gritou. Ele não jogou nada. Ele simplesmente olhou para ela com olhos que eram um vazio absoluto. O ar na sala parecia ter desaparecido, sugado pela intensidade de sua presença. Você jogou o cachorro do meu filho na tempestade, afirmou Mateo. Não era uma pergunta, era uma constatação dos fatos. Eu o coloquei lá fora, ela corrigiu, tomando um gole de vinho. Ele estava fazendo barulho. Você a viu correr para a rodovia? Ele continuou, dando um passo em direção a ela. Você ficou na varanda e a viu se jogar na frente de um caminhão para consertar sua crueldade. E você riu. O sorriso de Vanessa vacilou, por apenas uma fração de segundo. Ela colocou a taça sobre uma mesinha lateral. Não seja dramático. Ela é paga para cuidar da casa. Lidar com o cachorro faz parte das suas funções. Se ela foi tola o suficiente para correr para o meio do trânsito, isso não é culpa minha. Isso demonstra falta de bom senso, na verdade. Provavelmente devemos dispensá-la. Mateo parou a 30 centímetros dela. Ele a dominava com sua altura, irradiando um calor perigoso. Você está certa sobre uma coisa, Vanessa. Alguém vai sair desta casa hoje à noite. Ela sorriu com desdém, jogando o cabelo por cima do ombro. Ótimo. Vou ligar para a agência pela manhã e solicitar uma substituta. Alguém menos histérico. Saia. As palavras foram ditas suavemente, mas soaram como golpes físicos. Vanessa piscou, seu sorriso congelando no rosto. Desculpe? Você tem 10 minutos, disse Mateo, olhando para o relógio. Arrume o que precisa para passar a noite. Minha equipe de segurança irá acompanhá-la até um hotel. Você não vai falar com Léo. Você não vai falar comigo. Se você não sair da minha casa em 10 minutos, vou mandar removê-la. E meus homens não são tão gentis quanto eu. Vanessa riu, um som frágil e agudo. Você está brincando. Você está me expulsando. Por isso? Por uma empregada e um vira-lata? Meu pai é senador, Mateo. Você precisa das conexões dele para o acordo do porto. Você não pode me tratar assim.
A influência do seu pai é uma conveniência, não uma necessidade, disse Mateo, sua voz baixando uma oitava, tornando-se letal. A segurança do meu filho não é negociável. Eu a trouxe para cá, pensando que você poderia ser uma mãe. Em vez disso, convidei um monstro para minha casa. Olhei para a rua hoje à noite e vi quem tinha valor. Não era a mulher na varanda. Ele virou as costas para ela, descartando completamente sua existência. Marco! Gritou ele em direção ao corredor. O chefe de segurança apareceu instantaneamente. Um homem corpulento, em um terno escuro que parecia mastigar pedras no café da manhã. A senhora Grant está indo embora, disse Mateo, voltando sua atenção para mim. Acompanhe-a. Certifique-se de que ela leve apenas o que é dela. 10 minutos, Marco. Nem um segundo a mais. Mateo, gritou Vanessa, perdendo a compostura. Você vai se arrepender disso. Acha que pode me humilhar? Vou arruinar você. Vou contar a todos quem você realmente é. Todos já sabem quem eu sou, Vanessa, murmurou Mateo, ajoelhando-se ao lado do sofá novamente. É por isso que eles me temem. Você deveria ter aprendido essa lição. Marco colocou a mão no braço de Vanessa. Ela a empurrou, gritando insultos, mas ele permaneceu imóvel. Ele a guiou com força para fora da sala. Seus gritos ecoaram pelo corredor, desaparecendo quando a porta da frente se fechou. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som da chuva contra a janela e pela respiração ofegante de Barnaby. Desculpe, sussurrei, tremendo quando a adrenalina começou a diminuir. Não queria causar uma cena. Mateo olhou para mim, seus olhos escuros examinando meu rosto. Ele tirou o paletó, revelando o coldre debaixo do braço, e colocou a lã pesada e quente sobre meus ombros. Cheirava a ele, cedro e chuva. Você salvou uma vida hoje à noite, Sarah, disse ele, usando meu nome pela segunda vez. Soou estranho em sua língua, pesado. Você não tem nada pelo que se desculpar. Você é a única pessoa nesta casa que não deveria estar se desculpando. Antes que eu pudesse responder, uma vozinha veio da porta. Sarah? Leo estava ali em seu pijama, segurando um cobertor. Seus olhos estavam arregalados, aterrorizados. Ele olhou do pai para mim e depois para o cachorro enlameado no meu colo. Barnaby! Gritou Leo correndo pela sala. Ele não olhou para o pai. Correu direto para o sofá. Cuidado, Leo, Mateo avisou, estendendo a mão para segurar o menino antes que ele colidisse com minha perna machucada. Sarah está machucada. Leo parou com as mãos pairando sobre o cachorro. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele está morto? Não, querido, eu disse, forçando um sorriso apesar da dor latejante no tornozelo. Ele só está molhado e assustado, mas está bem. Olha, Barnaby lambeu a mão de Leo, com o rabo batendo fracamente contra a minha barriga. Leo enterrou o rosto no pelo do cachorro, soluçando. Vanessa disse que o mandou embora. Ela disse que ele se foi para sempre. Mateo enrijeceu. Vi seus nós dos dedos ficarem brancos enquanto ele agarrava o braço do sofá. Ele observou o filho, com uma expressão de profunda dor no rosto. Naquele momento, ele percebeu o quanto havia perdido. O quanto havia permitido que acontecesse sob seu próprio teto porque estava ocupado demais construindo um império para proteger a fortaleza. Vanessa se foi, Leo, disse Mateo com a voz incomumente grossa. Ela não vai voltar. Leo olhou para o pai com ceticismo e esperança nos olhos. Promete? Prometo, disse Mateo. Ele estendeu a mão hesitante e colocou a mão na cabeça de Leo. Leo não se afastou. O médico da família chegou 20 minutos depois. Um homem discreto com uma bolsa de couro e olhos cansados. Ele tratou meu tornozelo, enfaixou-o com firmeza e limpou os arranhões nos meus braços. Ele prescreveu analgésicos e repouso. Repouso absoluto. Não posso ficar na cama, argumentei enquanto ele arrumava a bolsa. Tenho um inventário para fazer amanhã. E Leo precisa ser levado à escola. Você não vai dirigir para lugar nenhum, disse Mateo da porta. Ele havia trocado de roupa e vestiu uma camisa preta e calças limpas, mas ainda parecia cansado. E você não vai trabalhar. Você está de licença remunerada até que o tornozelo se cure. Não posso ficar parada, protestei, com o pânico aumentando. Eu precisava ser útil. No meu mundo, se você não fosse útil, era descartado. Por favor, senhor, posso polir prata sentada. Posso consertar roupas. Mateo caminhou até a cama improvisada que eles montaram para mim na suíte de hóspedes no térreo, um quarto maior do que todo o meu apartamento. Ele olhou para mim com uma expressão indecifrável. Você tem tão pouca consideração por mim? Perguntou ele baixinho. Você acha que eu te demitiria porque você se machucou salvando o cachorro do meu filho? Eu não sei admitir. Pessoas ricas são diferentes.
Um leve sorriso tocou seus lábios. Não chegou aos olhos, mas suavizou as linhas duras do rosto. Descanse, Sarah. É uma ordem. 3 dias se passaram. A casa estava mais silenciosa, sem os saltos altos de Vanessa batendo no chão e seus comentários críticos constantes. Parecia que a mansão havia exalado. Eu, previsivelmente, era uma péssima paciente. No 3º dia, as paredes da suíte de hóspedes pareciam estar se fechando. Meu tornozelo latejava, mas os analgésicos amenizavam a dor para um nível suportável. Encontrei um par de muletas no armário, provavelmente de um acidente de esqui anos atrás, e fiz minha fuga. Não fui para a cozinha, fui para a biblioteca. Era o único cômodo que estava sempre em caos, com livros empilhados aleatoriamente nas prateleiras, sem sistema, sem ordem. Isso me deixava louco. Eu estava sentado no chão, com a perna engessada esticada, cercado por pilhas de volumes encadernados em couro, quando a porta se abriu. Mateu parou na porta. Ele segurava um copo de uísque em uma das mãos. Ele olhou para a cena. Eu, no chão, vestindo um cardigã terracota e calças largas, organizando sua coleção caótica de livros de história. Achei que tivesse lhe dado uma ordem, disse ele entrando na sala. Estou descansando a perna, respondi, sem levantar os olhos enquanto separava uma biografia de César de um tratado sobre guerra naval. Minhas mãos estavam entediadas, e esse sistema, ou a falta dele, era um crime contra a literatura. Ele se aproximou e sentou-se em uma das poltronas de couro, observando-me. Ele não me repreendeu, apenas observou. Você gosta de livros. Eu gosto de ordem, corrigi, e gosto que os livros não gritem com você. Eles apenas esperam que você os ouça. Leo está no jardim, disse Mateu de repente. Ele está jogando bola para Barnaby. Ele está rindo. Eu sorri finalmente olhando para ele. Ele tem uma risada ótima. Você deveria ouvi-la com mais frequência. Eu senti falta disso, Mateu admitiu. Ele tomou um gole de sua bebida com um olhar intenso. Por 2 anos, desde que sua mãe morreu, eu pensei que comprar coisas para ele fosse suficiente. Eu pensei que encontrar uma figura materna para ele fosse a solução. Não olhei para a pessoa que estava trazendo para a vida dele. Só olhei para o currículo, o pedigree. As crianças não se importam com pedigree, Sr. De Luca, eu disse suavemente. Elas se importam com presença. Vanessa estava presente, mas era fria. Leo precisava de calor humano. Até um cachorrinho oferece mais calor humano do que uma socialite. Você ofereceu calor humano, ele disse. A afirmação pairou no ar entre nós. Você percebeu que ela estava magoando-o quando eu não percebi. Por que não me contou? Porque você era o chefe, respondi honestamente. E ela era a noiva. Em quem você teria acreditado? Na empregada que precisa do salário ou na filha do senador? Mateu ficou em silêncio. Ele girou o líquido âmbar em seu copo. Isso é uma falha minha. Um líder deve conhecer seus soldados, e ele definitivamente deve conhecer o inimigo. Meu telefone vibrou na mesinha lateral, e por um segundo, pensei que fosse outra mensagem de um de seus homens. Não era. O número do hospital iluminou a tela. Minha garganta apertou. Minha mãe. Atendi com os dedos trêmulos, mantendo a voz baixa. Senhora Evans? A enfermeira parecia cansada, experiente. Precisamos confirmar os detalhes do pagamento pelos cuidados com sua mãe. Estou cuidando disso, respondi, com um gosto amargo na boca. Os olhos de Mateu se voltaram para os meus. Sua mãe, disse ele. Acenei com a cabeça. Ele estendeu a mão. Me deu o telefone. Hesitei, mas então o entreguei. Sua voz ficou calma, fria e definitiva. Aqui é Mateu De Luca. Envie a declaração detalhada para o endereço que vou lhe dar. O saldo está quitado. De agora em diante, não ligue para ela pedindo dinheiro. Ligue para o meu escritório. Ele encerrou a ligação e colocou o telefone sobre a mesa como se não pesasse nada. Eu não pedi para você fazer isso, sussurrei. Você não precisou pedir, disse ele. Sua mãe não é uma vantagem, e você não é um livro de dívidas. Não mais. Não sou uma soldado, eu disse. Não, ele concordou, seus olhos fixos nos meus. Você é algo completamente diferente. Você tem uma coluna de aço, Sarah Evans. Eu vi você enfrentar um caminhão. Eu vi você me enfrentar quando eu disse para você ficar na cama. Eu respeito isso. O ar na biblioteca mudou. Não era a tensão fria e sufocante de antes. Era algo mais quente, mais pesado. Um reconhecimento. Pela primeira vez, ele não estava me olhando como uma função da casa. Ele estava me olhando como uma igual, talvez até mesmo como uma superior em questões do coração. Me conte sobre Leo, disse ele, inclinando-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Não sobre suas notas, não sobre sua agenda. Conte-me do que ele gosta. Conte-me do que ele tem medo. E então conversamos. Por horas.
Contei a ele sobre o medo que Léo tinha do escuro, sobre como ele sussurrava para as plantas-aranhas no solário porque achava que elas estavam solitárias. Contei a ele que Léo queria ser astronauta, não empresário. Matel ouvia com uma intensidade que normalmente reservava para conselhos de guerra. Ele fazia perguntas. Ele tomava notas mentais. Quando o relógio de pêndulo bateu meia-noite, a dinâmica da casa havia mudado fundamentalmente. Não éramos mais apenas empregador e empregado. Éramos co-conspiradores na criação de um menino. Mas enquanto a paz se instalava dentro das paredes da propriedade de Luca, a malícia fervilhava do lado de fora. Vanessa Grant não era uma mulher que aceitava a derrota. A humilhação era combustível para ela, e ela ardia com isso. Ela estava sentada em uma suíte de hotel no centro da cidade, e o luxo do quarto não fazia nada para acalmar sua raiva. Ela havia sido jogada fora como lixo. Ela havia perdido o status, o dinheiro, o poder. Ela pegou seu telefone descartável. Ela não ligou para o pai. O senador apenas a repreenderia por perder um partido como De Luca. Ela discou um número que havia memorizado semanas atrás, um número que encontrou no escritório particular de Matel quando estava bisbilhotando em busca de joias. Pertencia a um homem chamado Vargas, um tenente do cartel de Sinaloa, os maiores rivais da família De Luca. "Tenho algo que você quer", sussurrou Vanessa ao telefone, observando as luzes da cidade abaixo. "Duvido, putana", respondeu uma voz áspera. "Tenho a planta", disse ela, com a voz trêmula de rancor. "Tenho os pontos cegos das câmeras, tenho os turnos dos guardas, e tenho os códigos de acesso aos portões do perímetro. Matel De Luca acha que sua fortaleza é impenetrável. Eu tenho a chave." Houve um silêncio do outro lado da linha. Em seguida, uma risada baixa. "O que você quer?" "Quero que ele sofra", ela sussurrou. "Quero que ele perca o que mais ama. Queime tudo." De volta à mansão, 2 dias depois, a atmosfera estava enganosamente calma. Eu estava na cozinha, cortando legumes sentada em um banquinho, com Léo me ajudando a lavar a alface, principalmente espirrando água no chão. Barnaby dormia debaixo da mesa. Matel acabara de entrar, afrouxando a gravata, sorrindo ao ver a cena. "Algo cheira bem", disse ele, pegando um pedaço de cenoura. "Ei, isso é para a salada." Léo riu, afastando a mão do pai. Matel riu, um som áspero e genuíno. Ele olhou para mim e havia um calor em seu olhar que me deixou sem fôlego. Então as luzes piscaram. Foi sutil no início, uma rápida queda na voltagem. Em seguida, o painel na parede ao lado da geladeira emitiu um bip. Uma única luz vermelha começou a piscar no console de segurança. "O que foi isso?", perguntei, parando com a faca na mão. O sorriso de Matel desapareceu instantaneamente. O pai desapareceu, o Dom voltou. Ele se moveu para o console, tocando na tela. Sua expressão severa se aprofundou. "Falha no sistema", murmurou ele. "Os sensores do perímetro no setor 4 estão desligados." "Setor 4?", perguntei. "É a entrada dos fundos para entregas. A que Vanessa costumava usar." Parei. Matel congelou. Ele olhou para mim e a compreensão nos atingiu ao mesmo tempo. Vanessa conhecia aquele portão. Ela sabia que o sensor estava com defeito. "Pegue o Léo", disse Matel, sua voz baixando para um comando calmo e assustador. "Vá para a biblioteca. Fique longe das janelas." "Matel?" "Agora, Sarah." Ele tirou o telefone do bolso, ligando para Marco enquanto caminhava em direção ao cofre de armas escondido na despensa. "Temos uma brecha. Setor 4. Não é uma falha." A paz havia acabado. A ruptura havia curado a família por dentro, mas abriu as portas para os lobos lá fora. E eles estavam famintos. O telefone na ilha da cozinha vibrou, um som áspero de insetos zumbindo que cortou a tensão remanescente das luzes piscando. A tela se iluminou com um nome que fez o sangue drenar do rosto de Matel. Dante, seu segundo em comando. Era tarde. Dante nunca ligava tão tarde, a menos que o mundo estivesse acabando. Matel atendeu, pressionando o telefone contra a orelha com uma força que empalideceu seus nós dos dedos. Ele se afastou de mim, sua linguagem corporal mudando do calor doméstico de um pai para a violência rígida e contida de um Dom. Observei os músculos das costas dele tensionarem sob a camisa. "Relate", ele gritou. O silêncio se estendeu por um segundo, e então a voz de Matel baixou, tornando-se mortalmente silenciosa. "Quão ruim? Os dois? Isso é impossível. Os sistemas de supressão deveriam ter..." Ele ouviu e ouvi sua mão se fechar em punho sobre a bancada de mármore. "Chame os homens. Todos eles. Estou indo." Ele desligou e se virou para mim. A transformação estava completa. O homem que estava rindo sobre a alface 1 minuto atrás havia desaparecido. Em seu lugar estava um senhor da guerra. "O que foi?", perguntei.
minha mão indo instintivamente para o ombro de Léo. Os armazéns nas docas, disse Mateo, sua voz desprovida de emoção, o que era muito mais assustador do que se ele tivesse gritado. Houve uma explosão, um ataque coordenado. Perdemos a remessa, mas pior ainda, o fogo está se espalhando para o arsenal principal. É uma declaração de guerra. É a Vanessa? Sussurrei. Isso é grande demais para a Vanessa, Mateo balançou a cabeça, verificando o pente da pistola com facilidade experiente. Isso é de nível militar. É o cartel de Sinaloa. Eles decidiram atacar o território enquanto acham que estou distraído com questões domésticas. Ele olhou para o painel de segurança na parede. A luz vermelha que havia piscado anteriormente havia se transformado em uma luz verde constante e tranquilizadora. A falha anterior deve ter sido uma oscilação de energia da rede elétrica da cidade quando a explosão ocorreu. O sistema está funcionando normalmente agora. Tudo verde. Ele estava racionalizando. A lógica era válida. Uma grande explosão a quilômetros de distância poderia interromper a rede elétrica. Fazia sentido. E ele precisava ir. Se perdesse as docas, perderia sua influência, sua renda e o respeito que mantinha sua família viva. Ele não podia se esconder em casa enquanto seu império ardia. Era assim que os impérios caíam. Preciso ir, disse ele, caminhando em nossa direção. Ele se ajoelhou na frente de Léo. Léo, escute-me. Tenho que ir trabalhar por um tempo. Preciso que você seja o homem da casa. Você consegue fazer isso? Léo assentiu, embora seus olhos estivessem arregalados de medo. Os homens maus estão vindo? Não, Mateo mentiu com naturalidade, acariciando o cabelo do filho. Estou indo até os homens maus para que eles nunca venham aqui. Você está seguro. Esta casa é uma fortaleza. Ele se levantou e olhou para mim. Ele agarrou meu braço, afastando-me ligeiramente de Léo. Seu aperto era firme, urgente. Ele enfiou a mão na cintura das calças, tirou um pente sobressalente e, em seguida, enfiou a mão em um coldre escondido no tornozelo para pegar uma pistola compacta, preta fosca. Ele a pressionou na minha mão. Era pesada, fria e me aterrorizou. Você sabe como usar isso? Perguntou ele, seus olhos escuros fixos nos meus. Eu cresci em um bairro ruim, Mateo, mas nunca... A segurança está aqui. Ele acionou um botão com o polegar, guiando minha mão. Aponte, aperte. Não hesite. Se alguém que não seja eu ou Marco entrar por aquela porta, você atira até a arma ficar vazia. Você entende? Sim, eu respirei, meus dedos se curvando em torno do cabo texturizado. Marco fica aqui com a equipe de perímetro, disse Mateo, olhando para as janelas. Vou levar a equipe de assalto para as docas, mas vou deixar 6 homens no terreno. O sistema está verde, as persianas são de aço. Você está segura aqui. Voltarei antes do amanhecer. Ele olhou para mim por mais um segundo, com uma intensidade feroz no olhar que parecia um toque físico. Ele queria dizer mais alguma coisa. Eu podia ver isso na hesitação de seus lábios, mas o soldado prevaleceu. Ele se virou e saiu da cozinha. Momentos depois, ouvi o rugido do motor enquanto ele acelerava na noite, correndo em direção ao incêndio que iluminava o horizonte. Eu estava sozinha. Sarah? Leo Tugget puxou meu avental. Estou com medo. Eu sei, querida, eu disse, enfiando a arma no bolso profundo do meu cardigã pesado. Ela pesava no tecido, uma lembrança constante e dolorosa da realidade em que vivíamos. Mas seu pai é o cara mais durão da cidade. Ele vai resolver isso. Vamos para a biblioteca. Ela não tem janelas no térreo. Vamos construir um forte. Fomos para a biblioteca. Tentei manter o clima leve, tirando almofadas dos sofás para construir uma barricada. Mas meus ouvidos estavam tensos com o silêncio. A casa parecia grande demais. As sombras nos cantos pareciam se esticar e se contorcer. Barnaby, que normalmente era um poço de energia caótica, andava nervosamente de um lado para o outro, com um gemido baixo vibrando em sua garganta. Os animais sabiam. Eles sempre sabiam antes de nós. Verifiquei o painel de segurança na porta da biblioteca. Verde. Todas as zonas seguras. Marco e seus homens estavam patrulhando do lado de fora. Eu disse a mim mesma para respirar. Mateo estava certo. Aquilo era uma fortaleza. As paredes eram de pedra, os vidros à prova de balas. 1 hora se passou. Depois 2. O silêncio da casa começou a pressionar meus tímpanos. Levantei-me, precisando me movimentar. Fique dentro da fortaleza com Barnaby, Léo. Sussurrei. Só vou pegar um pouco de água no carrinho no corredor. Saí da biblioteca para o grande corredor. Estava mal iluminado, os lustres com um brilho âmbar fraco. Caminhei em direção à mesa lateral, onde normalmente ficava um jarro de cristal com água. Foi quando eu vi. No console de segurança principal,
Perto da porta da frente, a luz verde não piscava, não oscilava. Era perfeitamente estática, verde, estática demais. Um sistema ativo pulsa. Tem microflutuações à medida que os sensores verificam. Essa luz estava morta, uma imagem congelada. Meu estômago caiu no chão. Um loop. Eles tinham colocado o feed em loop. Corri para a janela, mantendo meu corpo pressionado contra a parede, e espreitei pela fresta nas pesadas cortinas de veludo. O jardim estava escuro. A tempestade havia passado, deixando uma névoa pesada pairando sobre o solo. Procurei pela silhueta familiar de Marco ou de um dos guardas que patrulhavam o terraço. Nada. Então vi uma forma no chão perto da fonte. Não era uma pedra. Era um homem. Ele estava deitado de bruços, imóvel. A respiração ficou presa na minha garganta, sufocando-me. Eles já estavam aqui. A falha não tinha sido uma oscilação de energia. Tinha sido um teste. Um aperto de mão entre os códigos roubados de Vanessa e os hackers do cartel. Eles tinham desativado o alarme, matado os guardas do perímetro silenciosamente e agora estavam dentro da cerca. Eu não gritei. Gritar era para vítimas. Virei-me e corri de volta para a biblioteca, minhas meias deslizando na madeira polida. Leo, sussurrei, invadindo a sala. Léo ergueu os olhos do livro de colorir, percebendo a mudança na minha energia instantaneamente. Sarah? Hora do jogo, disse agarrando seu braço e puxando-o para cima. Vamos jogar o jogo do silêncio. O jogo do super silêncio. Pegue Barnaby. Não deixe ele latir. Os homens maus estão aqui? A voz de Léo tremia. Sim, eu disse. Eu não ia mentir para ele. Mentir nos mataria. Ele precisava saber o que estava em jogo para obedecer instantaneamente. Temos que sair daqui. Agora. Eu não fui pela porta da frente. Eu não fui pela porta dos fundos. Fui até a estante, no canto, aquela que guardava as enciclopédias. Mateo me mostrou isso durante nossa longa noite de conversa. Uma passagem de serviço que datava da construção original da casa na década de 1920. Não era uma entrada de sala de pânico de alta tecnologia. Era um corredor estreito e empoeirado usado para transportar carvão e gelo sem incomodar os hóspedes. Puxei a lombada falsa do volume marcado com MIN. Um clique ecoou e o painel se abriu para dentro. Uma corrente de ar frio e viciado nos atingiu. Entrem, ordenei. Léo se esgueirou para dentro, segurando o cachorrinho. Eu o segui, fechando a estante atrás de nós, assim que ouvi a porta da frente da mansão se abrir com violência. Não era mais uma entrada furtiva. Era uma invasão. Botas pesadas batiam contra o mármore do hall de entrada. Vozes, ásperas e estrangeiras, ecoaram no teto alto. Limpe o térreo! Encontre o menino! A mulher é dispensável! A voz era áspera, com sotaque. Não era Marco. Estávamos nas paredes. A passagem era estreita. Mal cabia meus ombros. Cheirava a podridão seca e tijolos velhos. Estava completamente escuro. Peguei meu celular, protegendo a tela com a mão para permitir apenas um fio de luz. Segure minha camisa, Léo. Sussurrei. Continue andando. Nós nos esgueiramos pela escuridão. Eu sabia que essa passagem levava às cozinhas e, mais importante, à adega. O verdadeiro quarto do pânico de Mateo não era o quarto principal. Era um cofre reforçado atrás das reservas vintage na adega. Chegamos a uma pequena grade que dava para o corredor principal. Eu parei, espiando pelas ripas de metal. 3 homens se moviam taticamente pelo corredor. Eles usavam equipamentos táticos pretos, balaclavas e carregavam rifles de assalto com silenciadores. Não eram bandidos de rua. Eram profissionais, mercenários. Verifique a biblioteca, sinalizou um deles. Eles chutaram a porta da biblioteca, a porta que havíamos deixado 30 segundos atrás. Ouvi o barulho de móveis sendo derrubados. Livre! Gritou uma voz. Quente! Eles estavam aqui há pouco. Espalhem-se. Verifiquem os quartos. Verifiquem os armários. Se respirar, atirem. Exceto o menino. O chefe quer o menino vivo para usar como moeda de troca. Senti um suor frio escorrer pela minha espinha. Eles estavam nos caçando como coelhos. Continue andando, sussurrei para Léo, empurrando-o gentilmente para frente. Descemos uma escada de madeira estreita e em espiral que rangia suavemente sob nosso peso. Eu estremecia a cada rangido, rezando para que o som não atravessasse as paredes. Chegamos ao porão. O túnel de serviço se abria atrás de um pesado armário de carvalho na despensa. Empurrei a parte de trás do armário para abri-lo. A cozinha estava escura, iluminada apenas pelo luar que entrava pelas janelas altas. Estava silencioso ali. Ok, sussurrei, agachando-me ao nível de Léo. Escute-me com atenção. A adega fica atrás daquela porta. Lembra-se do código que o papai lhe ensinou?
Aquele para a sala especial? Leo assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Variável 9. Isso mesmo. Variável 9, 8, 4. Tudo bem. Você vai correr para a adega. Vai digitar isso. A parede vai abrir. Você entra com o Barnaby e aperta o botão verde para fechá-la. E você não a abre para ninguém, nem mesmo para mim, apenas para o seu pai. Você entende? Mas você também vem. Leo agarrou minha mão, seus pequenos dedos cravando-se na minha palma. Sara, venha também! Olhei para a distância. A despensa ficava a 6 metros da porta da adega, mas a porta da adega exigia que o código fosse digitado no teclado. Isso levava tempo. 5 segundos para digitar. 5 segundos para o sistema hidráulico engatar. 10 segundos. Acima de nós, ouvi passos pesados diretamente acima. Eles estavam no corredor da cozinha. Estavam descendo. Se nós dois corríssemos, talvez conseguíssemos. Mas se eles vissem a porta da adega fechando, descobririam o local. Tinham de trazer brocas. Tinham de trazer explosivos. Uma sala de pânico é apenas um caixão se o inimigo tiver tempo para trabalhar nela. Precisava que eles desviassem o olhar. Precisava que perseguisse um fantasma enquanto o menino desaparecia. Tenho de trancar a porta lá atrás de ti, menti, com o coração partido ao olhar para os seus olhos aterrorizados. Estarei logo atrás de ti. Só tenho de trancar a porta. Promete? Prometo que sempre vou te proteger, eu disse. Não era a promessa que ele queria, mas era a única que eu podia cumprir. Beijei sua testa. Vá, corra, silenciosamente. Eu o empurrei. Leo correu pelo chão da cozinha, suas meias silenciosas nos azulejos. Barnaby trotou ao lado dele, sentindo a urgência. Eu observei das sombras da despensa. Leo alcançou o teclado. Seus pequenos dedos tremiam enquanto digitava os números. Bip, bip, bip. O som parecia ensurdecedor no silêncio. Lá em cima, os passos pararam. Você ouviu isso? Uma voz rosnou do topo da escada. Cozinha. Movimento. Leo digitou o último número. A pesada parede falsa de prateleiras de vinho rangeu e sibilou, deslizando para abrir e revelar a porta de aço do cofre atrás dela. Ei! Um grito veio da escada. O feixe de luz de uma lanterna tática cortou a escuridão da cozinha, varrendo as bancadas. Passou a poucos centímetros de Leo. Ele deslizou para dentro do cofre. Feche, Leo! Feche! Rezei silenciosamente, mordendo o lábio com tanta força que senti o gosto de sangue. A parede começou a se fechar. Lentamente, muito lentamente. O feixe de luz da lanterna voltou. Ele iria captar o movimento da parede. Se eles vissem, saberiam onde ele estava. Eles iriam cercar o cofre. Eu tinha que agir. Eu tinha que me tornar o alvo. Levantei-me de trás do armário. Peguei a arma que Mateo me dera. Ela parecia pesada, estranha. Não apontei para os homens. Eu não era um atirador e iria errar. Apontei para o suporte de panelas e frigideiras pendurados sobre a ilha central. Apertei o gatilho. A arma deu um coice como uma mula, chocando meu pulso. O som foi estrondoso no espaço confinado. A bala ricocheteou em uma frigideira de cobre, fazendo com que todo o suporte caísse sobre a ilha com uma cacofonia de metal que soou como um acidente de carro. Lá! Contato! Cozinha! Todas as lanternas se voltaram para mim, para a despensa. Longe da adega, vi a parede da prateleira de vinhos fechar na periferia da minha visão. Os painéis de madeira sem emendas se encaixaram no lugar. Leo tinha desaparecido. Ele estava seguro. Agora, eu era a coelha. Peguem-na! Balas rasgaram a madeira do armário que eu estava usando como cobertura. Lasca corri de volta para o túnel de serviço, mas não subi. Fui mais fundo. O sistema de túneis tinha uma saída para a lavanderia, que dava para a lavanderia do subsolo do outro lado da casa. Joguei-me pela rampa, deslizando descontroladamente pelo tubo de metal escuro. Aterrissei com força em uma pilha de roupas de cama, o impacto sacudindo meu tornozelo machucado. Abafei um grito. Rolei para fora do carrinho, ignorando a dor. Eu estava na lavanderia. Ala leste. Ela está nas paredes. Bloqueiem a saída de serviço. Eles estavam se comunicando, estavam se coordenando. Levantei-me com dificuldade, mancando muito. Não podia ficar ali. Precisava mantê-los em movimento. Precisava mantê-los focados em mim e longe da adega. Cada minuto que os mantinha me perseguindo era um minuto que Mateo se aproximava de chegar em casa. Corri para o corredor leste. Peguei um vaso pesado de uma mesinha lateral e o quebrei no chão. Estilhaço. Aqui! Gritei com a voz rouca. Venham me pegar!
Ouvi as botas batendo no piso acima. Eles estavam se aglomerando. Eu não era um soldado. Eu não era um espião. Eu era uma empregada. Mas eu conhecia essa casa. Eu sabia que o piso do terceiro degrau da escada leste rangia. Eu sabia que a porta do jardim de inverno emperrava se você não levantasse a maçaneta. Eu sabia que os produtos químicos de lavanderia eram guardados no armário de serviço embaixo da escada. Cheguei ao armário de serviço da cozinha no momento em que o primeiro mercenário irrompeu pelas portas duplas no final do corredor. Ele me viu. Ele levantou seu rifle. Mergulhei no armário, batendo a porta e trancando-a. As balas rasgaram a madeira, abrindo buracos de luz na moldura da porta. Encolhi-me no chão, cercada por alvejante e amônia. Olhei para os produtos químicos. Mattel me disse para atirar até esvaziar a arma. Mas uma arma era apenas uma ferramenta. Uma casa tinha 1000 ferramentas, se você soubesse como usá-las. Peguei uma garrafa de amônia e uma garrafa de alvejante. Eu sabia o suficiente de química para saber que não se deve misturar os dois em um balde, pois isso cria gás cloramina, um gás mortal e sufocante. Perfeito. Rastejei em direção ao duto de ventilação na parte de trás do armário. Ele se conectava ao sistema principal de climatização. Se eu conseguisse entrar nos dutos, poderia me mover. E se deixasse uma surpresa para trás? Despejei a água sanitária em um pano no chão. Abri a garrafa de amônia e a coloquei precariamente na borda da prateleira, amarrada com um barbante à maçaneta da porta. Quando eles chutassem a porta, a garrafa cairia. Os líquidos se misturariam. A nuvem os atingiria no rosto. Não os mataria instantaneamente, mas me daria tempo. Desaparafusei a tampa da ventilação, minhas unhas arranhando o metal. Os tiros pararam. Explosivos! Gritou uma voz. Eles iriam explodir a porta. Eu me espremi na ventilação, arrastando minha perna machucada atrás de mim. Era apertado, claustrofóbico e cheio de poeira. Coloquei a grade de volta no lugar, bem quando um boom ensurdecedor sacudiu as paredes. A porta se desintegrou. Eu ouvi tosses imediatamente. Tosses úmidas e repugnantes. Gás! Saiam daqui! Saiam daqui! Eu rastejei pelo túnel de metal escuro, lágrimas de dor e poeira escorrendo pelo meu rosto. Eu estava vivo. Leo estava seguro. E os lobos estavam confusos, mas eu sabia que não poderia me esconder para sempre. A casa era grande, mas as aberturas de ventilação seriam uma armadilha se eles descobrissem onde eu estava. Eu precisava chegar ao telhado, ou à garagem. Cheguei a uma junção na rede de dutos. A esquerda ia para o quarto principal. A direita ia para a garagem. Fui para a direita. Rastejei por quilômetros. Meus joelhos estavam sangrando. Meu tornozelo pulsava de dor, fazendo minha visão embaçar. Cheguei à ventilação acima da garagem. Espiei pelas ripas. Mais 3 mercenários estavam parados perto dos carros. Eles estavam verificando debaixo do chassi, procurando por mim? Não. Eles estavam colocando explosivos. Estavam preparando os veículos de fuga. Queriam garantir que ninguém saísse. Eu não podia descer até lá. Estava preso. Então, meu celular vibrou no bolso. Um único zumbido. Tirei-o do bolso, protegendo a luz. Uma mensagem de Mattel. Armazém seguro. Falso alarme. A caminho de volta. Chegada prevista em 8 minutos. Situação? Falso alarme. As palavras deveriam ter me acalmado, mas fizeram o contrário. Se era um falso alarme, significava que alguém havia tentado afastá-lo de casa. Um engodo, uma diversão, uma isca para atrair o leão para fora de sua toca. Ele havia lidado com a situação e voltado, mas estava voltando esperando luzes verdes e paredes leais. E as paredes já haviam sido violadas. 8 minutos. Olhei para os homens que colocavam as bombas. Se Mattel entrasse na garagem, eles o emboscaram. Ele esperava uma casa segura. Ele esperava a luz verde. Ele não sabia que a casa havia caído. Eu não podia simplesmente me esconder e esperar pelo resgate. Eu tinha que avisá-lo. Ou tinha que limpar a zona de pouso. Respondi a mensagem, com os dedos a tremerem tanto que mal conseguia digitar. Emboscada. Casa tomada. Leo em segurança no cofre. Estou preso. Não entre pela porta da frente. Carreguei em enviar. O estado da mensagem girou. A enviar. Depois ficou vermelho. Não entregue. Os mercenários tinham um bloqueador. Claro que tinham. Tinham cortado os sinais de telemóvel. Eu estava sozinho. Mattel estava caindo em uma armadilha. Leo estava trancado em uma caixa. E eu estava em um duto de ventilação com metade de um pente de munição e um tornozelo torcido. Olhei para a garagem novamente. Havia um galão vermelho de gasolina na bancada, perto de onde os homens estavam. Olhei para a arma na minha mão. Lembrei-me da voz de Mattel. Aponte. Aperte. Respirei fundo.
firmando minha mão no metal da grade do duto de ventilação. Alinhei a mira no galão vermelho. Não se tratava mais de limpeza. Não se tratava de ordem. Tratava-se de queimar a infecção. Chutei a grade. Ela caiu no chão, assustando os homens. Eles olharam para cima. "Oi, rapazes", sussurrei. Puxei o gatilho. A bala ricocheteou no metal da lata. Os vapores se incendiaram. Uma bola de fogo explodiu na garagem, jogando os mercenários para trás e incendiando a bancada de trabalho. A explosão sacudiu a ventilação, tirando meu fôlego. Os alarmes de incêndio começaram a soar. Desta vez, eram reais. "Ela está na garagem. Cercem-na." Corri de volta pelo caminho por onde vim, com o calor lambendo as solas dos meus sapatos. Agora eu tinha a atenção deles. Toda a atenção. Eu tinha 8 minutos para sobreviver. E toda a casa estava acordando para tentar me matar. O calor no duto de ventilação estava se tornando insuportável. O metal sob minhas mãos estava em brasa, transferindo a energia térmica do inferno que eu acabara de incendiar na garagem abaixo. Fumaça espessa e oleosa começou a se infiltrar pelas juntas da tubulação, ardendo nos meus olhos e cobrindo a parte de trás da minha garganta com o gosto de borracha queimada e gasolina. Eu não podia ficar ali. O fogo iria me cozinhar vivo naquele tubo de aço, ou a fumaça iria me sufocar antes que Mateo chegasse ao portão da frente. Eu rastejei para trás, meus movimentos frenéticos e desajeitados. Meu tornozelo machucado arrastava-se atrás de mim como um peso morto, latejando com uma pulsação que parecia ecoar em meus ouvidos mais alto do que os alarmes de incêndio que soavam pela casa. Cada vez que meu gesso batia contra os rebites de metal do poço, manchas brancas dançavam na minha visão, ameaçando me levar à inconsciência. Mordia a parte interna da bochecha até sentir gosto de cobre, usando a dor aguda para me manter na realidade. Cheguei à junção pela qual havia passado anteriormente, a calha de lavanderia. Era um bilhete só de ida para baixo, mas para baixo era longe do fogo. Eu me esgueirei em direção à abertura, empurrando a grade com o calcanhar do meu pé bom. Ela caiu ruidosamente no chão de azulejos da lavanderia abaixo. Não esperei para verificar se a costa estava livre. Deslizei com os pés para fora da abertura, aterrissando em uma pilha de botas enlameadas e capas de chuva. O impacto sacudiu meus dentes. Sufoquei um grito, rolando para o lado segurando a arma que Mateo me dera. Minhas mãos tremiam tanto que fiquei com medo de disparar a arma acidentalmente e revelar minha posição antes de estar pronta. "Verifiquem o perímetro. O incêndio é uma distração." O grito veio da ala oeste. Eles eram espertos. Sabiam que eu não incendiaria a casa comigo dentro, a menos que tivesse uma estratégia de fuga. Eles presumiram que eu estava tentando expulsá-los para poder fugir. Mas eu não estava fugindo. Estava ganhando tempo. 4 minutos se passaram. Faltam 4. Levantei-me usando um cabide como apoio. Meu reflexo apareceu no espelho ao lado da porta. Uma mulher que eu mal reconhecia. Meu rosto estava manchado de fuligem e sangue. Meu cabelo era uma confusão emaranhada de pó de gesso e teias de aranha. Meus olhos estavam selvagens e ferozes. O uniforme lilás, antes tão impecável e profissional, estava rasgado no ombro e manchado de sujeira. Eu parecia uma criatura nascida dos escombros. Manquei até o corredor de serviço. Esse corredor ligava a despensa à cozinha industrial principal. Era estreito, ladeado por armários de armazenamento. Um funil fatal. Se me pegassem aqui, eu estaria morta. Eu precisava de espaço. Eu precisava de armas. Eu precisava da cozinha. Eu me movi o mais rápido que meu corpo quebrado permitia, deslizando minha mão ao longo da parede para manter o equilíbrio. O chão era de concreto polido, frio e implacável. Eu podia ouvir botas batendo no chão acima, o barulho pesado e rítmico de homens caçando. Eles estavam varrendo os andares superiores, empurrando para baixo. Eles estavam me encurralando. E rompi pela cozinha principal. Era um espaço cavernoso de aço inoxidável e azulejos brancos, iluminado pelas luzes estroboscópicas de emergência que pulsavam ao ritmo do alarme. As sombras alongavam-se e contraíam-se a cada flash, fazendo com que a sala parecesse respirar. Examinei a sala em busca de opções. A arma na minha mão tinha 3 balas restantes. Não confiava na minha pontaria e não confiava no calibre para parar um homem com colete à prova de balas. Eu precisava de multiplicadores de força. Guardei a arma no bolso e peguei um extintor de incêndio pesado, de nível comercial, do suporte na parede. Puxei o pino. Então me dirigi à estação de preparação. Uma faixa magnética na parede segurava as facas do chefe. Aço alemão, afiadas como lâminas, perfeitamente equilibradas. Peguei a maior delas,
uma lâmina de 25 centímetros usada para cortar assados. Ela parecia substancial em minhas mãos. As portas duplas no fundo da cozinha, as que davam para a sala de jantar, tremeram. Alguém estava testando a maçaneta, trancada. Ela está na cozinha, invadindo. Eu não me escondi. Esconder-se era para pessoas que esperavam ser encontradas. Eu estava preparando uma emboscada. Posicionei-me atrás da pesada ilha de aço inoxidável, agachado, com o extintor de incêndio na mão esquerda e a faca na direita. As portas explodiram para dentro. Lasca de madeira espalharam-se pela sala como estilhaços. 2 homens entraram, movendo-se com a fluidez sincronizada de uma equipe tática. Eles vasculharam a sala com as luzes de seus rifles, os feixes cortando a poeira no ar. "Limpo à esquerda", gritou um. "Limpo à direita", respondeu o outro. Eles passaram pela ilha. Ainda não tinham verificado atrás dela. Eles presumiram que eu estava me escondendo na despensa ou no freezer. Esperei até que o segundo homem estivesse paralelo à minha posição. Levantei-me. Não gritei. Não soltei nenhum grito de guerra. Apertei o gatilho do extintor de incêndio. Uma densa nuvem de pó químico branco explodiu no rosto do homem a queima-roupa. Ele engasgou, ficou cego instantaneamente, seu rifle balançando enquanto tentava tirar o produto químico dos olhos. A súbita explosão de ruído branco e a obstrução visual fizeram com que o primeiro homem se virasse, apertando o dedo no gatilho do rifle. Ele disparou uma rajada no teto, o som ensurdecedor na sala com piso de azulejos. Larguei o extintor e me lancei. Não foi elegante. Não foi um movimento de um filme de artes marciais. Foi uma queda desesperada, auxiliada pela gravidade, em direção ao homem cego. Empurrei a faca para baixo. Eu não estava mirando no peito. Ele usava um colete. Mirei no espaço entre a armadura e o pescoço. A lâmina afundou no tecido mole do músculo trapézio, logo acima da clavícula. Ele rugiu, um som de pura raiva animal, e balançou o braço para trás. Seu cotovelo acertou o meu queixo, um golpe que parecia ter sido dado com um tijolo. Fui jogada para trás, deslizando pelo chão. A faca foi arrancada da minha mão, ficando presa em seu ombro. O gosto de sangue encheu minha boca, quente e metálico. Minha visão ficou embaçada. O segundo homem, aquele que eu não tinha cegado, havia se recuperado. Ele atravessou a nuvem de pó do extintor, apontando seu rifle para o meu peito. Ele era enorme, uma montanha de equipamento tático preto. Seus olhos eram visíveis através da fenda de seu balaclava. Olhos frios e mortos que tinham visto violência demais para se impressionarem com uma empregada com uma faca de cozinha. "Chega!" ele grunhiu. Ele não atirou. Ele avançou e chutou a arma para fora do meu bolso antes que eu pudesse alcançá-la. Então ele me agarrou pela frente do meu uniforme e me levantou do chão como se eu não pesasse nada. "Não a mate ainda", disse o homem ferido, arrancando a faca do ombro com um som úmido e repugnante. Ele jogou a lâmina ensanguentada no chão, pressionando a mão contra o ferimento. "O chefe quer perguntar a ela sobre o menino." O gigante me jogou contra a geladeira. O aço frio me tirou o fôlego. Ele se inclinou com o rosto a centímetros do meu. "Onde ele está?" Cuspi sangue em seu visor. Foi embora. Ele me deu um tapa. A força do golpe jogou minha cabeça para o lado, e o mundo ficou cinza por um segundo. Quando minha visão clareou, ele estava me arrastando. Não me levando. Me arrastando. Meu tornozelo ferido raspava no chão, causando novas ondas de náusea em meu estômago. Eu agarrei seu braço, minhas unhas arranhando inutilmente o tecido de Kevlar. "Ande", ele ordenou, me puxando para cima. "Não consigo", eu ofeguei. "Minha perna. Ande ou eu quebro a outra." Eu cambaleei para frente, colocando peso no osso quebrado, porque a alternativa era pior. Saímos da cozinha, indo para o corredor principal. A casa estava cheia de fumaça agora, uma névoa que pairava perto do teto. O incêndio na garagem deve ter sido contido pelos sistemas de supressão, mas o cheiro estava por toda parte. Eles me levaram em direção ao grande salão. O saguão era uma cena de caos controlado. Vários outros mercenários estavam mantendo posições nas janelas, observando a escuridão lá fora. A porta da frente estava aberta, deixando o ar frio da noite se misturar com a fumaça. No centro do salão estava um homem que claramente não era um soldado. Ele usava um terno, não equipamento tático. Era mais velho, com cabelos grisalhos e um rosto que parecia ter sido corroído por anos de crueldade. Ele estava verificando um tablet, parecendo entediado. Era o corretor, o homem para quem Vanessa nos vendeu. O gigante me jogou no chão, aos pés do homem. Caí com força sobre as mãos e os joelhos, respirando ofegante. Olhei para cima. O homem de terno olhou para mim com leve curiosidade, como se eu fosse uma mancha no tapete que ele não conseguia identificar.
Essa é a resistência? Perguntou ele com voz suave e culta. Um contraste gritante com a violência de seus homens. Uma empregada doméstica? Ela sabotou a garagem, disse o mercenário ferido, dando um passo à frente. Ele estava pálido, com sangue encharcando o ombro de seu uniforme. Ela queimou a equipe de extração. O homem de terno suspirou, tocando em seu tablet. Engenhosa. Inconveniente, mas engenhosa. Onde está o herdeiro de Luca? Fiquei em silêncio, olhando para ele com raiva. Tentei evocar a imagem de Mateo. Sua confiança fria, sua força inabalável. Eu precisava ser uma parede que protegesse o cofre. Eu fiz uma pergunta, minha querida, disse o homem, agachando-se para que seu rosto ficasse no mesmo nível do meu. Ele cheirava a tabaco caro e balas de menta. Nós perfuramos as fechaduras dos andares superiores. O menino não está em seu quarto. Ele não está na sala de jogos. Ele não está nos aposentos dos funcionários, o que deixa os espaços escondidos. As salas de pânico. Ele não está aqui, menti, com a voz rouca. Eu o mandei embora, antes de vocês invadirem o perímetro. Impossível! Sorriu o homem com uma expressão fina e reptiliana. Estamos observando as imagens térmicas há horas. Ninguém saiu da casa. O menino está dentro, e você sabe exatamente onde. Ele se levantou e acenou para o gigante. O mercenário agarrou meu cabelo, puxando minha cabeça para trás. Ele pressionou o cano frio de sua pistola contra minha têmpora. O metal parecia gelo contra minha pele. Mateo de Luca é um homem de segredos, disse o homem de terno, andando em círculos lentamente ao meu redor. Ele constrói cofres, ele constrói túneis, mas toda fechadura tem uma chave, e neste momento, você é a chave. Vá para o inferno, sussurrei. O homem parou de andar. Ele olhou para o relógio. Estamos ficando sem tempo. Os bombeiros chegarão em 10 minutos. De Luca talvez chegue antes. Preciso do menino agora. Se tivermos o menino, teremos vantagem para sair daqui. Se não tivermos, ele deu de ombros. Então teremos que deixar uma mensagem muito confusa. Ele fez um sinal para o mercenário. Quebre os dedos dela. Um por um. Comece pela mão esquerda. Ela é destra, a julgar pelo manejo da faca. O gigante guardou a arma e agarrou minha mão esquerda. Seu aperto era como um torno. Ele isolou meu dedo indicador. Não! Gritei, me debatendo contra ele. Não, eu não sei. Juro. Onde ele está? Perguntou o homem de terno calmamente. Não vou dizer. Vocês vão matá-lo. Não vamos matá-lo. Ele vale 50 milhões de dólares. Você, no entanto, não vale nada. O gigante aplicou pressão. Uma dor aguda e ofuscante percorreu meu braço. Ele ia quebrá-lo. Espere, gritei. Espere. A pressão parou. O homem de terno ergueu uma sobrancelha. Sim? A adega. Solucei, caindo para a frente, derrotado. Eu tinha que lhes dar alguma coisa. Uma isca. Uma meia-verdade. Ele está na adega. Há um espaço atrás das prateleiras. O homem de terno sorriu. Viu? Foi tão difícil assim? Ele se virou para o homem ferido. Verifique. Leve 2 homens. Se a porta estiver trancada, exploda-a. Os homens correram em direção à cozinha. Eu apertei os olhos com força. Eu tinha ganhado talvez 3 minutos. Eles encontrariam a porta do cofre. Veriam o teclado. Começariam a perfurar. E você, disse o homem de terno, olhando para mim. Você tem sido um incômodo. Eu não gosto de incômodos. Ele tirou uma pistola prateada e elegante de dentro do paletó. Ele não parecia zangado. Parecia eficiente. Ele engatilhou a arma. Você cumpriu seu propósito. Ele mirou no centro da minha testa. Eu olhei para o cano. Parecia um túnel. Um túnel escuro e infinito. Não rezei. Não pensei na minha mãe. Pensei em Léo, seguro atrás do aço. Pensei em Mateo. Cumpri minha promessa. Pensei. Ele está seguro. O dedo do homem apertou o gatilho. Vi os músculos do seu antebraço flexionarem. Clique. O som não era o da arma a disparar. Era o som do disjuntor principal a disparar. As luzes do grande salão apagaram-se. A escuridão total e absoluta engoliu a sala. As luzes de emergência na cozinha estavam demasiado longe para nos alcançar aqui. A escuridão era pesada, sufocante. O quê? Sussurrou o homem de terno. Lanternas! Agora! Então ouvimos, da garagem, cortando o som da chuva e das sirenes distantes. O som de um motor. Não era um caminhão. Não era um carro da polícia. Era um motor V12 rugindo na linha vermelha. Era um som de pura agressividade mecânica. Guincho. Os pneus rasgaram o cascalho bem na frente da porta da frente. Contato! Gritou um dos mercenários na janela. Veículo se aproximando rapidamente. Batida. O carro não parou.
A frente do sedã blindado de Mattel esmagou as pesadas portas de carvalho da mansão, fazendo com que madeira e vidro explodissem no saguão. Os faróis cortavam a escuridão como lasers, cegando a todos. O carro derrapou e parou no meio do grande salão, esmagando uma mesa antiga sob suas rodas. Os mercenários recuaram, levantando suas armas, cegos pelos faróis altos. A porta do motorista se abriu antes mesmo do carro parar completamente. Mattel De Luca saiu. Ele não estava usando seu paletó. Sua camisa branca estava desabotoada no colarinho, as mangas arregaçadas. Nas mãos, ele segurava um rifle carabina. Ele não procurou cobertura. Ele não gritou instruções. Ele ficou em pé, à vista de todos, banhado pela luz dos próprios faróis, parecendo um demônio invocado do submundo. O homem de terno, aquele que estava prestes a me executar, protegeu os olhos, tentando mirar. Mattel não hesitou. Ele levantou o rifle. O rei havia retornado ao seu castelo e trouxe a tempestade com ele. A chegada de Mattel De Luca não foi apenas uma entrada, foi uma mudança tectônica localizada que reorganizou instantaneamente a hierarquia de poder dentro da sala. O sedã estava parado no centro do saguão, com o motor chiando devido ao calor, cercado pelos restos destruídos das portas da frente antigas e uma nuvem de pó de drywall que rodopiava nos feixes dos faróis. O homem de terno, o corretor que havia colocado minha vida na balança apenas alguns segundos antes, ficou cego pela iluminação forte. Ele levantou a mão para proteger os olhos, sua silhueta nítida e trêmula contra a parede atrás dele. Mattel se movia com uma fluidez que contradizia a violência que estava desencadeando. Ele não procurou cobertura. Ele caminhou direto para a zona de morte, sua carabina levantada até o ombro, sua expressão uma máscara de fúria congelada. O mercenário mais próximo da janela tentou apontar sua arma, mas foi muito lento. Mattel disparou 2 vezes. O som não foi um estrondo, mas um estalo agudo e nítido que ecoou dolorosamente no espaço confinado. O mercenário caiu, sua arma batendo inutilmente no chão de mármore. O corretor recuou, tropeçando em meu corpo caído. Ele me chutou, desesperado para colocar distância entre si e o anjo da morte que caminhava em sua direção. Rolei para longe, ignorando a agonia gritante em meu tornozelo quebrado, pressionando-me contra o canto da mesa de console virada. Eu precisava ser pequeno. Eu precisava ser invisível. Matem-no! Gritou o corretor, sua voz quebrada pela histeria. Atirem nele! Mas seus homens já estavam caindo. Da entrada destruída, formas escuras entraram atrás de Mattel, Marco e a equipe de segurança de elite. Eles se moviam como sombras, precisos e letais. A sala se encheu com os flashes estroboscópicos dos clarões das armas. Era uma cacofonia de destruição controlada. As balas perfuraram o gesso, quebraram os espelhos restantes e rasgaram os estofados caros dos móveis. O gigante que havia ameaçado quebrar meus dedos rugiu e atacou Mattel, abandonando sua arma de fogo em favor da força bruta, em uma tentativa suicida de glória. Mattel não recuou. Ele deixou a carabina cair na correia, desviou-se do ataque com a graça de um matador e enfiou uma faca no rim do homem. O gigante caiu com um baque úmido. Mattel não olhou para baixo. Ele passou por cima do corpo, com os olhos fixos exclusivamente no corretor. O corretor procurou sua pistola prateada, a mesma que ele havia apontado para minha testa. Suas mãos tremiam tão violentamente que ele mal conseguia engatilhar a arma. Mattel estava sobre ele antes que ele pudesse levantar a arma. Mattel não atirou nele. Isso teria sido rápido demais. Ele chutou a arma da mão do corretor e o metal deslizou pelo chão até a escuridão. Então, ele agarrou o homem pelo pescoço e o jogou contra a parede. O impacto soltou um quadro da moldura. "Você está na minha casa", Mattel sussurrou, sua voz cortando o zumbido nos meus ouvidos. Era um som assustadoramente íntimo. "Você tocou na minha família." O corretor engasgou, arranhando a mão enluvada de Mattel. "Era apenas negócios, De Luca. Apenas negócios." "Negócios são negociáveis", disse Mattel, apertando o aperto até o rosto do homem ficar com uma tonalidade roxa manchada. "Isso é extinção." Mattel sacou sua arma e pressionou o cano sob o queixo do homem. Não houve hesitação, nenhum momento de conflito moral. Ele puxou o gatilho. O corretor deslizou pela parede, deixando um rastro vermelho atrás de si, seus negócios concluídos permanentemente. A sala ficou em silêncio. Os tiros cessaram. Os únicos sons eram a respiração pesada da equipe de segurança, o som distante das sirenes se aproximando da cidade e o crepitar do fogo na garagem, que finalmente estava se extinguindo sob o sistema de supressão.
Matel ficou em pé no meio da carnificina, com o peito arfando. Ele olhou ao redor da sala, procurando por ameaças, procurando por movimento. Então, seus olhos pousaram em mim. Eu estava encolhida em um canto, coberta de poeira, sangue e resíduos químicos do extintor de incêndio. Minha perna estava dobrada em um ângulo não natural, e eu tremia incontrolavelmente devido à queda da adrenalina. A arma caiu de sua mão. Ele atravessou a distância entre nós em 2 passadas, caindo de joelhos no chão coberto de vidros. Ele não se importava com os cacos cortando suas calças. Ele estendeu a mão com as mãos pairando sobre mim, com medo de tocar, com medo de encontrar algo quebrado que não pudesse ser consertado. Sarah, ele sussurrou com a voz rouca. Olhe para mim. Levantei a cabeça. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e inchada por causa da fumaça. Tudo o que consegui foi um suspiro irregular. Estou aqui, sussurrei. Ele me puxou para si. Não foi um abraço gentil, foi uma colisão. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, seus braços me envolvendo com tanta força que quase doía. Eu podia sentir seu coração batendo forte contra o meu peito, um ritmo frenético que combinava com o meu. Ele cheirava a pólvora e chuva, um aroma que para sempre definiria a segurança na minha mente. Achei que fosse tarde demais, murmurou ele em meu cabelo. Quando vi o portão, quando vi o fogo, Leo, ofeguei, afastando-me ligeiramente para olhá-lo nos olhos. O cofre, a cozinha. Matel assentiu, sua expressão endurecendo novamente. Marco, proteja o perímetro, chame a equipe médica, agora. Ele me pegou nos braços. Gritei quando meu tornozelo se moveu, mas ele me segurou com firmeza, carregando-me em direção à cozinha como se eu não pesasse nada. Atravessamos o corredor cheio de fumaça, passando pelos corpos dos homens que eu havia cegado e combatido. Matel olhou para a carnificina, a faca no chão, as marcas de queimadura da ventilação da garagem, e seu maxilar se contraiu. Ele viu a história da minha sobrevivência escrita no sangue e nas cinzas. A cozinha estava escura, iluminada apenas pelas lanternas dos homens de Marco, que já haviam revistado o cômodo. Os homens que haviam sido enviados para perfurar o cofre estavam mortos perto da ilha, neutralizados pela equipe que os flanqueou pela entrada do jardim. A parede da adega permanecia fechada, intacta. Matel me colocou em um dos poucos bancos restantes, mantendo uma mão firme nas minhas costas. Ele caminhou até o teclado. Seus dedos estavam firmes agora enquanto digitava o código. O sistema hidráulico chiou. A pesada parede de madeira deslizou para trás. Por um segundo, havia apenas escuridão dentro do cofre de aço. Então, uma voz pequena e trêmula. Pai? Matel caiu de joelhos na entrada. Leo, sou eu. Acabou. Leo saiu correndo da escuridão, com Barnaby logo atrás dele. O menino se jogou nos braços do pai, soluçando. Matel o segurou, enterrando o rosto no pequeno ombro do menino e fechando os olhos. Era uma cena de alívio tão profundo que parecia uma intrusão assistir. Barnaby latia, correndo em círculos ao redor deles, abanando o rabo freneticamente. Leo se afastou, enxugando os olhos com as mãos sujas. Sarah nos escondeu. Ela ficou quietinha. Ela saiu para enganar os homens maus. Matel olhou para mim por cima da cabeça do filho. Seus olhos eram poças escuras de emoção, gratidão, admiração e uma possessividade feroz e ardente. Ela fez isso, disse Matel suavemente. Sarah foi o escudo. Ela está bem? Perguntou Leo, olhando para mim com medo. Ela está sangrando. Estou bem, Leo, menti, forçando um sorriso. São apenas alguns arranhões. Os homens maus foram embora. Marco se aproximou, segurando um saco plástico de evidências. Dentro havia um smartphone com a tela quebrada. Chefe, encontramos isso com o líder, aquele de terno. Está desbloqueado. Matel levantou-se, mantendo uma mão no ombro de Leo. Ele pegou o saco. Seu rosto mudou de pai para carrasco em um piscar de olhos. Ele percorreu as mensagens, estreitando os olhos. Eu o observei ler. Vi o momento exato em que ele percebeu. Não era confusão, era confirmação. Sua postura se endireitou, uma letalidade fria se instalando sobre ele como um sudário. O que é? Perguntei, embora suspeitasse que sabia. Matel virou a tela para mim. Era uma conversa por mensagem de texto. O nome do contato estava salvo simplesmente como A Fonte. Mas a foto do perfil, pequena e pixelizada, era inconfundível. Era uma selfie de Vanessa sorrindo na frente do espelho, usando o colar de diamantes que Matel lhe dera no noivado. Abaixo da foto estavam as plantas arquitetônicas da casa, os horários dos turnos, os códigos de override para os sensores do perímetro e uma mensagem final enviada 3 horas atrás.
Ele escolheu a empregada. Faça-o sofrer. Não deixe nada em pé. A traição era absoluta. Ela não tinha apenas vendido informações. Ela lhe havia ordenado um massacre. Ela lhe havia assinado a sentença de morte de um menino de 6 anos porque o pai dele havia ferido seu ego. Ela deu tudo a eles, disse Mateu, com uma voz assustadoramente calma. Ela vendeu meu filho para o cartel. Ela está no Grand Hotel, eu disse, lembrando-me de onde Marco a havia deixado. Ela acha que venceu. Mateu devolveu o telefone a Marco. Leve Léo e Sara para a ala médica. Não saia do lado deles. Se uma mosca zumbir muito perto deles, mate-a. Aonde você vai? Perguntei, segurando sua mão. Ele apertou meus dedos, seu toque gentil, mas breve. Fazer uma ligação. Ele saiu da cozinha, passando por cima dos destroços da batalha. Ele não foi para o carro. Ele foi para seu escritório particular, o único cômodo da casa que permaneceu intocado pela violência. Fui levada para a sala médica, uma suíte esterilizada no térreo, equipada exatamente para esse tipo de estilo de vida. O médico que havia chegado com a segunda leva de seguranças começou a tratar do meu tornozelo. Ele aplicou um anestésico local que amenizou a dor aguda, deixando-me flutuando em uma névoa de exaustão. Léo sentou-se na cama ao meu lado, segurando minha mão, recusando-se a soltá-la. Barnaby dormia aos nossos pés, mas enquanto eu era suturada e enfaixada, Mateu estava desmantelando uma vida. Em seu escritório, Mateu serviu um copo de uísque, mas não o bebeu. Ele pegou o telefone fixo seguro. Ele não chamou a polícia. A polícia era para civis. Ele discou um número que ligava diretamente para sua equipe de perícia financeira em Zurique. É De Luca, disse ele. Execute o protocolo 0 em relação a Vanessa Grant. Senhor? 0 implica liquidação total de ativos e identidade sinalizada para financiamento do terrorismo. Isso requer autorização significativa. Você tem minha autorização. Esvazie as contas, cada centavo. Conta corrente, poupança, fundos fiduciários. Canalize tudo para a instituição de caridade para órfãos que apoiamos. Deixe-a sem nada além das roupas que veste. Depois, sinalize o passaporte dela como roubado e comprometido por um associado do cartel. Notifique as agências federais por um canal seguro. Entregue um dossiê completo à Força Tarefa Federal que a identifica como a fonte do vazamento para a rede de tráfico do porto. Entendido. Iniciando agora. Mateu desligou. Ele discou um segundo número. Este era do editor do maior tabloide da cidade, um homem que devia a Mateu sua carreira e seus joelhos. Imprima, disse Mateu, as fotos dela com o tenente do cartel, o uso de drogas, o desvio dos fundos da campanha do pai dela, todas as provas falsas que temos guardadas para um dia chuvoso. Hoje à noite vai chover. Estará na primeira página pela manhã, Sr. De Luca. Ela será uma pária. Quero que ela seja tóxica, ordenou Mateu. Quero que o próprio pai dela seja incapaz de olhar para ela sem ver sua própria ruína política. Certifique-se de que todos saibam, ela é radioativa. Ele fez uma última ligação. Para o senador, pai de Vanessa. O senador atendeu ao segundo toque, parecendo sonolento. Mateu, são 3 da manhã. O que significa isso? Sua filha acabou de tentar matar meu filho, disse Mateu. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Tenho as mensagens de texto. Tenho os registros de transferência. Tenho a confissão dos homens que morreram gritando no meu corredor. Mateu, espere, podemos discutir. Não há discussão. Se você tentar protegê-la, se tentar usar seu cargo para ajudá-la, divulgarei os arquivos que tenho sobre suas contas offshore nas Ilhas Cayman. Você vai deixá-la cair. Você vai renegá-la publicamente. Ou você vai afundar com ela. Eu entendo, sussurrou o senador. Ela é instável. Vou emitir um comunicado. Mateu desligou o telefone. Ele tomou um gole do uísque. Não foi violência. Ele não tocou em um fio de cabelo dela. Mas quando o sol nascesse, Vanessa Grant estaria sem teto, sem dinheiro, enfrentando a prisão federal e abandonada pela família. Ela seria um fantasma na cidade que costumava governar. Era um destino pior que a morte para uma mulher como ela. Mateu voltou à ala médica 1 hora depois. Ele havia lavado o sangue das mãos e do rosto, embora sua camisa ainda estivesse manchada. Ele parecia cansado, a adrenalina finalmente desaparecendo para revelar o preço que a noite havia cobrado. Ele caminhou até a cama. Léo havia adormecido, com a cabeça apoiada no meu ombro. Eu estava acordado, observando a porta, esperando por ele. Está feito? Perguntei baixinho. Ela nunca mais vai nos machucar, disse Mateu. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se, inclinando-se para a frente para apoiar os cotovelos nos joelhos. Ele olhou para Léo, depois para mim.
O cartel vai recuar. Eles perderam sua melhor equipe de ataque e seu informante. Agora sabem que o custo de vir aqui é muito alto. Estamos seguros. A casa está destruída. Observei, olhando para o teto, onde manchas de fumaça estragavam a pintura. É só madeira e pedra, Mateu descartou. Posso reconstruir uma casa. Não posso reconstruir isso. Ele gesticulou para o espaço entre nós. Estendeu a mão e pegou a minha, evitando a linha íparo. Seu polegar traçou os calos na minha palma, a pele áspera de uma mulher trabalhadora. Você deveria ter fugido, disse ele com a voz cheia de emoção. Quando viu os mercenários, você deveria ter se salvado. Eu não pude, respondi simplesmente. Leo é... Ele também é meu filho, Mateu. Aqui dentro. Bati no peito. Você não foge da família. Mateu ficou imóvel. A palavra família pairou no ar, pesada e significativa. Ele levou minha mão aos lábios, beijando os nós dos dedos, depois a palma, depois o pulso. Não era o beijo de um amante tentando seduzir. Era o beijo de um homem jurando lealdade. Passei minha vida construindo muros, disse ele, seus olhos escuros fixos nos meus. Achava que poder era manter as pessoas afastadas. Eu estava errado. Poder é ter alguém que vale a pena deixar entrar. Ele se inclinou para mais perto, seu rosto a centímetros do meu. Eu podia sentir o calor irradiando dele. O foco intenso e predatório do chefe da máfia ainda estava lá, mas agora era temperado por outra coisa. Gratidão e desejo. Você não é uma funcionária, Sarah. Ele sussurrou, seus lábios roçando minha testa. Não mais. Você está sob minha proteção. O mundo saberá que, se olharem para você de forma errada, terão que responder a mim. Você é intocável. Não preciso ser intocável. Sussurrei de volta, meu coração acelerado apesar da exaustão. Só preciso estar aqui. Você está aqui, ele prometeu. Você vai ficar bem aqui. Ele me beijou então. Foi um beijo ardente e possessivo que tinha gosto de sobrevivência. Ele selou o contrato tácito entre nós. A empregada e o mafioso haviam desaparecido, substituídos por uma mulher que havia atravessado o fogo e um homem que queimaria o mundo para mantê-la aquecida. Lá fora, o amanhecer começava a raiar, pintando o céu em tons de roxo machucado e laranja-sangue. A tempestade havia passado. Os destroços da noite estavam espalhados ao nosso redor, mas no centro do caos, a fundação permanecia intacta. Estávamos machucados, estávamos sangrando, mas estávamos de pé. Enquanto adormecia, segura na sombra do homem que acabara de desmantelar um exército por mim, eu sabia que a vida na propriedade de Luca nunca mais seria tranquila, mas seria nossa. O sol nasceu sobre os portões destruídos, iluminando o caminho à frente. Vanessa era uma lembrança. O cartel era um aviso, e eu estava exatamente onde pertencia. Vários dias se passaram em uma névoa de recuperação. A casa estava repleta de empreiteiros, não apenas de faxineiros. Mateu estava fortificando o castelo, mas também o transformando. A atmosfera fria, semelhante a um museu, estava sendo eliminada. Os sofás de couro branco que haviam sido estragados pelo meu sangue foram substituídos por tecidos mais quentes e macios. As arestas estavam sendo suavizadas. Insisti em me levantar assim que o médico me permitiu mancar com muletas. Encontrei Mateu no jardim, supervisionando o conserto do muro do perímetro. Ele não estava usando terno. Estava vestindo jeans e uma camiseta preta, parecendo menos um CEO e mais o homem que me tirou da lama. Ele me viu e imediatamente se aproximou, oferecendo o braço para me apoiar. Você deveria estar descansando, repreendeu, embora seus olhos fossem calorosos. Eu estava ficando louca naquele quarto, admiti. Além disso, alguém precisa garantir que as rosas não sejam pisoteadas pela equipe de construção. Mateu riu. As rosas estão seguras, e o menino também. Ele está lá dentro ensinando Marco a jogar videogame. Acho que Marco está perdendo feio. Caminhamos lentamente pelo caminho de pedras. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada e jasmim em flor. Tenho novidades, disse Mateu, parando perto da fonte, sobre nosso antigo problema. Vanessa? Ela foi presa esta manhã no aeroporto. Tentou embarcar em um voo para Dubai usando um passaporte falso. As autoridades estavam esperando. A imprensa também estava lá. Foi indigno. Senti uma pontada de pena, mas foi passageira. Ela jogou um cachorrinho na tempestade e uma criança aos lobos. Ela mereceu sua prisão. E o senador? Ele emitiu uma declaração condenando as ações dela e renunciando à presidência do comitê para se concentrar em assuntos familiares. Sua carreira está efetivamente encerrada. Ele escolheu cortar o membro para salvar o corpo, mas a infecção já havia se espalhado. Então está realmente acabado, eu disse,
encostando-me na borda de pedra da fonte. A ameaça não acabou, Mateu corrigiu. Mas estamos apenas começando. Ele se virou para me encarar de frente. Enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Minha respiração parou. Não entre em pânico, disse ele com um sorriso malicioso nos lábios. Não é um anel, ainda não. Sei que você gosta de fazer as coisas na ordem certa. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma delicada corrente de ouro com um pequeno pingente. Um escudo com um leão gravado. O brasão dos De Luca. Isso pertencia à minha mãe, disse ele, prendendo-o em meu pescoço. O metal estava frio contra minha pele. Ela usava todos os dias. Dizia que isso a lembrava de que seu trabalho não era obedecer ao meu pai, mas proteger o coração da família. Você protegeu o coração desta família, Sarah. Você salvou Léo. Você me salvou. Toquei o pingente com lágrimas nos olhos. Mateu, Use-o, ele ordenou suavemente. Ele diz a todos que o veem que você está sob minha proteção. Diz a eles que você é a senhora da casa em tudo, menos no nome. E quando você estiver pronta, vamos resolver o nome também. Olhei para ele, para a honestidade crua em seu rosto. Eu tinha vindo aqui em busca de um salário para salvar minha mãe. Encontrei uma guerra, uma criança que precisava de uma mãe e um homem que precisava de uma alma. Não vou a lugar nenhum, eu disse. Ótimo, Mateu respondeu, puxando-me para perto para um beijo que fez meus dedos se curvarem na grama. Porque eu demiti a agência. Você não trabalha mais para eles. Você pertence a mim. Isso é uma ameaça, senhor De Luca. Provoquei sem fôlego. É uma promessa, Sarah. Ele rosnou de brincadeira. Agora vamos entrar. Léo quer panquecas. E eu não tenho ideia de como ligar o fogão sem chamar os bombeiros de novo. Caminhamos de volta para cá, o sol brilhando nas janelas quebradas e nas paredes marcadas. Não era perfeito. Era confuso, perigoso e complicado. Mas ao ouvir o riso de Léo vindo da porta aberta, eu sabia que era a coisa mais linda que já tinha ouvido. Os hematomas nos meus braços tinham desaparecido do roxo intenso para um amarelo opaco e doentio. Uma prova física de como o tempo deveria curar todas as feridas. Mas a arquitetura da mansão De Luca estava se recuperando mais rápido do que eu. 2 semanas após o ataque, as portas de carvalho quebradas foram substituídas por aço reforçado disfarçado de mogno. A parede de gesso do hall de entrada, marcada por balas perdidas, foi alisada e repintada com um tom de creme que parecia inocente demais para a violência que cobria. A casa estava esquecendo. A pedra e a argamassa estavam seguindo em frente. Eu, no entanto, não. Fiquei parada perto da janela da biblioteca recém-reformada, observando os guardas do perímetro patrulharem o terreno. Agora havia mais deles. Moviam-se em pares, carregando espingardas que já não estavam escondidas. Mateu tinha transformado a sua casa numa fortaleza, um estado soberano onde a sua palavra era lei e as suas fronteiras eram absolutas. E cada vez que olhava para aqueles homens, cada vez que via as novas câmaras de infravermelhos a piscar nos cantos do teto, sentia um peso esmagador de culpa a instalar-se no meu peito. Eles estavam ali por minha causa. A lógica era fria e inevitável. O cartel tinha como alvo a casa porque sabia que Mateu tinha uma fraqueza. Vanessa tinha vendido essa fraqueza, sim, mas a fraqueza existia independentemente da traição dela. Eu era o civil numa zona de guerra. Eu era o ponto fraco da besta. Durante o ataque, o corretor me usou para chegar ao Léo. Da próxima vez, e neste mundo, sempre havia uma próxima vez, eles não hesitariam. Eles me usariam novamente. Eles apontariam uma arma para minha cabeça para fazer Mateu se render, ou, pior ainda, para fazê-lo escolher. Toquei o pingente de ouro que Mateu me deu no jardim. O brasão do leão. Ele parecia pesado contra minha clavícula, uma bela algema. Ele me chamou de escudo, mas olhando o meu reflexo no vidro escuro da janela, não vi um escudo. Vi um risco. Vi um alvo pintado nas costas do homem que amava e da criança que adorava. Eu os amava o suficiente para morrer por eles. Isso havia sido provado na garagem. Mas a pergunta mais difícil, aquela que me mantinha acordada há 3 noites seguidas, era se eu os amava o suficiente para deixá-los. Ficar era egoísmo. Ficar era aproveitar a proteção de Mateu e o riso de Léo, sabendo que minha presença aumentava o nível de ameaça às suas vidas. Se eu me afastasse, a equação mudaria. Mateu voltaria a ser o rei intocável e solitário. Léo seria o herdeiro protegido, guardado por profissionais, não por uma empregada com uma faca de cozinha. A decisão não veio acompanhada de lágrimas ou de um colapso dramático. Ela veio com uma clareza silenciosa e sufocante. Eu tinha que ir. Eu tinha que apagar minha existência desses corredores para que eles pudessem ficar seguros.
Esperei até que o relógio de pêndulo no corredor batesse 2 da manhã. A casa estava adormecida. O segurança do turno da noite estava patrulhando o exterior, mas o interior estava silencioso. Fui para o meu quarto. Não mais a suíte de hóspedes, mas um lindo quarto no segundo andar que Mateo insistiu para que eu ocupasse. Não arrumei as blusas de seda ou os suéteres de cachemir que ele havia comprado para mim nas últimas semanas. Não arrumei as joias. Peguei minha velha mochila no fundo do armário, aquela com o zíper quebrado com a qual eu havia chegado. Arrumei meus jeans velhos, meus tênis gastos e as poucas fotos da minha mãe que eu carregava comigo. Tirei a camisola de seda e vesti minhas roupas velhas. Elas eram ásperas contra a minha pele, uma lembrança de quem eu realmente era. Sarah Evans, a empregada, a mulher invisível. Escrevi uma carta, levei 1 hora. Rasguei 3 rascunhos porque soavam muito emocionais, muito esperançosos. A versão final era curta. Era brutal. Era necessária. Mateo, o perigo não acabou com a Vanessa. Enquanto eu estiver aqui, você terá uma vulnerabilidade que eles podem explorar. Não serei a razão pela qual você perderá uma guerra. Não serei a razão pela qual Leo se machucará. Não me procure. Deixe-me voltar a ser invisível. É mais seguro para todos. Com amor, Sarah. Coloquei a carta no travesseiro. Coloquei o pingente de leão em cima do papel. Ele brilhava ao luar, um olho dourado julgando minha covardia. Eu me virei antes que pudesse mudar de ideia. Peguei minha bolsa e abri a porta. O corredor estava silencioso. Não peguei o elevador. O zumbido do motor poderia alertar alguém. Desci pelas escadas dos empregados, os degraus estreitos e sinuosos que eu havia esfregado com as mãos e os joelhos há muito tempo. Meu coração batia forte contra as costelas, em um ritmo frenético de tristeza. Cada passo que me afastava do quarto de Leo parecia uma amputação física. Imaginei-o acordando amanhã, perguntando onde eu estava. Imaginei a expressão no rosto de Mateo, mas então imaginei a arma do corretor apontada para minha cabeça, e o medo daquele pesadelo recorrente me empurrou para frente. Cheguei à cozinha. A porta lateral, perto da despensa, levava ao caminho do jardim, que cruzava com um ponto cego na velha cerca. Um ponto que as novas câmeras ainda não cobriam. Eu havia estudado os diagramas enquanto Mateo trabalhava. Eu sabia o caminho para sair. Estiquei a mão para a maçaneta da porta. Minha mão tremia. Você não pegou o casaco. A voz veio das sombras da copa, escura e rica como um café expresso. Eu congelei. O sangue drenou do meu rosto. Não me virei. Não conseguia. Se olhasse para ele, iria desmoronar. Está frio esta noite, disse Mateo. Ouvi o barulho de uma cadeira a raspar no chão. Ele estava sentado ali, no escuro, à espera. Levaste o casaco de ganga. Não tem isolamento. Vais congelar antes de chegares à estrada principal. Vou ficar bem, sussurrei, com a mão ainda agarrada à maçaneta da porta. Por favor, Mateo, não faça isso. Não fazer o quê? Seus passos se aproximaram. Eram lentos, deliberados. Não impedir você de cometer o maior erro da sua vida. Não impedir você de abandonar meu filho. Isso doeu. Eu me virei com a raiva ardendo forte para mascarar a dor. Estou salvando seu filho. Você acha que isso é fácil? Você acha que eu quero ir embora? Mateo estava parado sob a luz da lua que se filtrava pelas janelas altas. Ele vestia calças largas e uma camiseta escura, com os cabelos despenteados por causa do sono que ele obviamente não tinha conseguido ter. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam alertas, brilhando com aquela inteligência assustadora que não deixava nada passar. Se você está indo embora, então você não está salvando ele, disse Mateo calmamente. Você está destruindo ele. Ele acabou de ter você de volta. Se você desaparecer na noite como um ladrão, ele vai se culpar. Ele vai achar que não foi bom o suficiente para fazer você ficar. Ele está mais seguro sem mim. Sussurrei, mantendo minha voz baixa para que não chegasse até o andar de cima. Veja o que aconteceu, Mateo. O corretor me usou. Eles quase mataram você porque sabiam que você viria atrás de mim. Eu sou uma fraqueza. Eu sou um ponto fraco na sua armadura. Enquanto eu estiver aqui, você estará comprometido. Mateo parou a alguns metros de mim. Ele cruzou os braços sobre o peito, estudando-me como se eu fosse um problema tático complexo que ele já tivesse resolvido. Você acha que é a fraqueza? Perguntou ele suavemente. Eu sei que sou. Não sou treinada. Não sou uma de seus soldados. Sou apenas Sarah. Você é a mulher que cegou um mercenário com um extintor de incêndio, rebateu Mateo. Você é a mulher que acendeu um tanque de combustível para sinalizar minha aproximação.
Você é a mulher que percebeu a ameaça antes da minha equipe de segurança altamente remunerada e colocou meu filho em um cofre. Você não é uma fraqueza, Sarah. Você é a única pessoa nesta casa que agiu por puro instinto. Foi sorte, argumentei com lágrimas nos olhos. Da próxima vez não terei sorte. Da próxima vez, eles vão me agarrar no supermercado. Vão me usar para fazer você se render. Não consigo viver com esse medo, Mateo. Não consigo viver esperando o dia em que vou fazer você morrer. Mateo diminuiu a distância entre nós. Ele estendeu a mão e gentilmente tirou a minha da maçaneta da porta. Sua pele estava quente, seu aperto firme. Você acha que sou um homem que deixa as coisas ao acaso? Perguntou ele. Você acha que não fiz os cálculos? Os cálculos dizem que sou um risco. Os cálculos dizem que, sem você, esta casa se tornará um mausoléu novamente, disse Mateo, sua voz baixando para um sussurro áspero. Sem você, Léo se retira para o silêncio. Sem você, eu me torno o monstro que todos temem, sem nada que me ligue à humanidade. Um rei sem coração é apenas um tirano, Sarah. E tiranos sempre caem. Ele tirou minha mochila do meu ombro e a jogou no chão. O som ecoou na cozinha silenciosa. Você diz que é um alvo. Ele continuou, aproximando-se até que eu tivesse que olhar para cima para encontrar seu olhar. Você está certa. Você é. Porque você é minha. E tudo o que é meu é um alvo. Essa é a vida. Mas você está vendo isso da maneira errada. Você acha que precisa ir embora para remover o alvo. Eu digo que devemos fortalecer o alvo até que o mundo quebre a mão tentando acertá-lo. Eu não quero ser fortalecida. Solucei, a luta finalmente se esvaindo de mim. Eu só quero que sejamos normais. Nunca seremos normais, disse Mateo, segurando meu rosto com as mãos. Não fomos feitos para ser normais. Fomos feitos para sobreviver. Você mesma disse isso no hospital. Você não se sustenta com a família. Bem, eu também não. Você está tentando renunciar a uma posição que é para toda a vida, Sarah. Ele enfiou a mão no bolso. Eu esperava que ele tirasse o pingente que eu havia deixado na cama para me devolvê-lo. Em vez disso, ele tirou um anel. Não era um diamante moderno, frio e afiado como o que ele havia dado a Vanessa. Era antigo, uma aliança de ouro escuro e pesado com um rubi vermelho profundo que parecia uma gota de sangue ou uma brasa ardente. Parecia antigo, parecia permanente. Este era da minha avó, disse ele baixinho. Ela era esposa de um dom na Sicília durante a guerra. Ela também não era soldado. Era professora. Mas quando os inimigos chegaram, ela resistiu. Não foi embora. Tornou-se o esteio da família. Ela me ensinou que a espada é inútil sem a mão que a guia. Eu sou a espada, Sarah. Você é a mão. Você é a consciência. Você é a razão pela qual lutamos. Olhei para o anel, embaçado pelas lágrimas. Mateo, não estou lhe oferecendo um emprego, disse ele com voz feroz. Não estou lhe oferecendo um salário. Estou lhe oferecendo uma parceria. Um novo contrato. Um que não pode ser quebrado por medo, ameaças ou insegurança. Estou pedindo que você fique ao meu lado, não atrás de mim. Estou pedindo que seja a mãe que meu filho escolheu e a esposa que eu preciso. Ele pegou minha mão esquerda. Seus olhos fixaram-se nos meus, desafiando-me a me afastar. Você salvou meu filho 2 vezes, sussurrou ele. Uma da solidão, outra da morte. Você não pode fugir disso. Você é a fundação. Se você for embora, a casa desaba. Você entende? A lógica do amor dele era avassaladora. Não se tratava de segurança na ausência de perigo. Tratava-se de segurança na presença de confiança. Ele não estava me pedindo para ser uma vítima. Ele estava me pedindo para ser uma rainha. Estou com medo, admiti, com a voz trêmula. Ótimo, disse Mateo, deslizando o anel no meu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, seu peso assentando na minha pele como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O medo nos mantém alertas. Teremos medo juntos, mas nunca estaremos separados. Ele me beijou então, não com o desespero do hospital, mas com uma reivindicação lenta e deliberada. Era um selo em um documento, um voto escrito em respiração e toque. Envolvi meus braços em torno de seu pescoço, enterrando meu rosto em seu ombro, deixando a mochila no chão ser esquecida. Tudo bem, sussurrei na escuridão. Eu ficarei. Você nunca foi embora, Mateo respondeu, me levantando. Agora vamos subir. Leo acorda cedo, e se ele descobrir que você se foi, nunca mais vou ouvir o fim disso. O medo não desapareceu instantaneamente, mas enquanto caminhávamos de volta pela casa silenciosa, as sombras pareciam menos ameaçadoras. Elas não escondiam mais monstros, eram apenas sombras, e eu não estava andando sozinha. 2 anos depois, o ar do inverno era fresco e cheirava a agulhas de pinheiro e castanhas assadas.
A neve caía desde a manhã, cobrindo a propriedade com uma camada de branco imaculado que brilhava sob os holofotes. Mas dentro da mansão de Luca não havia frio. Havia apenas luz. O grande salão, outrora palco de um tiroteio brutal, estava agora transformado num país das maravilhas dourado e bordô. Uma árvore de Natal de 6 metros erguia-se no centro do hall de entrada, com seus galhos gemendo sob o peso de enfeites de cristal e decorações antigas. O aroma de canela e perfumes caros misturava-se no ar enquanto um quarteto de cordas tocava uma versão suave e elegante de Noite Feliz em um canto. Era o baile de Natal anual dos De Luca, um evento que a elite da cidade ansiava por participar. Políticos, magnatas dos negócios e antigos aliados da família enchiam a sala, segurando taças de champanhe e falando em tons suaves e respeitosos. Mas a atmosfera não era rígida ou assustadora como nos anos anteriores. Agora havia um calor genuíno, uma vibração que irradiava das próprias paredes. Eu estava no topo da grande escadaria, alisando o tecido do meu vestido. Era um veludo bordô profundo, rico e macio, que fluía sobre minhas curvas e se acumulava ao redor dos meus pés. Estava muito diferente do uniforme lilás que eu usava quando subi essas escadas pela primeira vez. Toquei o anel de rubi no meu dedo, depois movi minha mão para descansar sobre a protuberância da minha barriga. 8 meses. O médico disse que era uma menina. Nervosa? Virei-me e vi Léo ao meu lado. Ele tinha agora 8 anos, estava mais alto e seus ombros mais largos. Vestia uma versão em miniatura do smoking do pai, com uma gravata borboleta ligeiramente torta. Um pouco, admiti, ajeitando a gravata dele com mãos experientes. Há muita gente lá embaixo. São só pessoas, mamãe, disse Léo, revirando os olhos com a confiança de um menino que sabia exatamente onde estava no mundo. Além disso, o papai está lá embaixo. E Barnaby? Olhei para baixo. Barnaby, agora um Golden Retriever enorme e majestoso, com uma pelagem dourada, estava passando entre as pernas dos convidados, encantando senadores e herdeiras. Ele era o mascote não oficial da família De Luca, e ninguém ousava reclamar dos pelos de cachorro em seus smokings. Você está certo. Sorri, beijando a testa de Léo. Pronto? Pronto. Começamos a descer as escadas. A conversa no salão não parou de repente, mas se transformou em silêncio quando as cabeças se viraram. Vi os rostos dos poderosos da cidade olhando para cima. 2 anos atrás, eles teriam me olhado com desdém ou curiosidade. A empregada que se casou com o chefe. Agora, havia apenas respeito. Eles viram a maneira como eu me comportava. Viram o anel. Mas principalmente, viram a maneira como Mateo me olhava. Mateo estava parado no final da escada, conversando com um juiz. Ele parou no meio da frase quando nos viu. Ele usava um smoking preto que se encaixava em seu corpo com precisão letal, mas seu rosto não era a máscara de pedra do passado. Ele se despediu do juiz e caminhou até o pé da escada, com os olhos fixos nos meus. Ele observou o vestido bordô, o brilho da minha pele, a prova visível da vida que havíamos criado juntos. Quando cheguei ao último degrau, ele me ofereceu a mão. Você está... Ele fez uma pausa, procurando uma palavra que fosse grande o suficiente. Vitoriosa. Eu ri baixinho, pegando sua mão. Eu me sinto pesada. Sua filha está fazendo ginástica aí dentro. Mateo colocou sua mão grande e quente sobre a minha, em minha barriga. Ela tem espírito. Como a mãe. Léo puxou a outra manga de Mateo. Pai, posso dar um porquinho no cobertor para o Barnaby? Ele parece com fome. Mateo olhou para o filho. O menino que costumava se esconder nos armários, que costumava ter medo da própria sombra. Agora, Léo era envolvente, feliz e seguro. Mateo negociou. E não deixe o pai de Vanessa te ver. Ele está tentando conseguir uma doação e é alérgico a cachorros. Ótimo. Léo sorriu, correndo para a multidão. Mateo passou o braço pela minha cintura, puxando-me para perto dele. O calor dele era uma âncora constante. Olhamos para a festa, para a vida que construímos das cinzas daquela noite terrível. Você se lembra? Mateo perguntou baixinho, seus lábios roçando minha orelha. O contrato? Aquele em que prometi ser o escudo? Perguntei. Não, ele corrigiu. Aquele em que prometi uma família para você. Ele apontou para a sala, para Léo rindo com um grupo de outras crianças perto da árvore, para Barnaby roubando um canapé da bandeja de um garçom, para a protuberância da minha barriga, onde nossa filha esperava para vir ao mundo. Fiz muitos acordos na minha vida, Sarah, disse Mateo, com a voz cheia de emoção. Negociei tratados que impediram guerras. Adquiri empresas que valem bilhões. Mas naquela noite na cozinha, quando você concordou em ficar, essa foi a maior vitória da minha vida.
Olhei para ele, traçando a linha de seu queixo com os olhos. O monstro ainda estava lá, enterrado profundamente, pronto para surgir se alguém nos ameaçasse. Mas para mim, ele era apenas o homem que havia caminhado pela chuva. Você não me deu apenas uma família, Mateo, sussurrei. Você me deu um propósito. Nós demos um ao outro, disse ele. A música cresceu. Uma valsa começou a tocar. Dance comigo, Senhora De Luca. Ele ordenou suavemente. Estou mais bamboleando do que dançando ultimamente, avisei. Então eu vou te segurar, ele prometeu. Eu sempre vou te segurar. Ele me levou para a pista de dança. Enquanto nos movíamos sob o lustre cintilante, cercados pelo poder e pela riqueza da cidade, percebi que nada disso importava. O mármore, o ouro, a reputação, tudo isso era apenas cenário. A verdadeira história não era sobre um chefe da máfia e uma empregada doméstica. Era sobre um homem que havia esquecido como amar e uma mulher que havia esquecido que era digna de ser amada, encontrando um ao outro nos escombros de uma tempestade. Mateo me girou gentilmente e, por um momento, a sala ficou embaçada. Vi o reflexo na janela. Uma família, completa e inquebrável. O acordo estava fechado. A dívida estava paga. E enquanto a neve caía suavemente lá fora, cobrindo as cicatrizes do passado, eu sabia que isso finalmente era o suficiente.